Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais um podcast do Flowcast. Inunde para transformar, é isso mesmo. Meu nome é Rafael, estou aqui com meu amigo Vado. Olá galera, bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Tamo junto em mais um podcast, Flowcast. E aí, Joey? Tudo bem? Tudo bem, hoje nós vamos falar com nosso amigo Fabão, mais conhecido como Fabão. Verdade. Dá um oi, Fabão, depois eu vou contar algumas histórias sobre você. É isso aí. E aí, galera, estamos felizes de participar, né? Vamos aí compartilhar daquilo que a gente fez um pouco e daquilo que a gente ainda pretende fazer e vamos agregar. O Fabão, ele tem muitas histórias interessantes, né, Vado? Bastante. Conheço ele acho que uns 10 anos aí, na caminhada da vida aí. Eu sei que ele já foi baixista, na casa de Davi ali, vai contar um pouco dessa história. Ele foi missionário, né? Lá no sul. Eu sei que a água chegava a congelar na torneira, né? No Nordeste. Meu Deus. Eu sei também que comeu carne de macaco. Meu Deus. É permitido isso ou não? Eu acho que se não falar nada pra ninguém, você tá no meio dos índios, né? Colocou na mesa, vamos comer. O que tem, vamos. E tem uma história também bem legal, que 3 casais venderam tudo aqui, eu não sei muito bem a história, e foram contigo para a missão, só que eles voltaram, entenderam que não era o tempo deles, voltaram, e um deles decidiu entendeu que ele seria empresário, né? Isso, e se tornar um mantenedor. Isso. Para aqueles que Pois estariam no trabalho. Nós vamos puxar essa história aí. Vamos lá. E hoje você está como corretor de imóveis. Hoje eu estou trabalhando como corretor. Ou seja, a vida é Uma transformadora. dinâmica, né? Meu Deus. Você tem que inundar para transbordar. Pois é. Oh, aí sim. Vamos lá não tanto do começo, mas como que você foi parar sendo baixista do Casa de Davi? Aliás, para quem não conhece, para quem é novo, aliás, o que é a Casa de Davi realmente? Olha, é um movimento, né, cara, que ele acontece em Londrina. A Casa de Davi tinha a proposta de uma casa de adoração, 24 horas de música, intercessão. E aí é uma galera que se reúne em todo o país, não era só de uma região. Então tinha muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Tinha o Mike, que ele é americano, o Davi Silva, que a Casa de Davi não tem o nome por causa do Davi Silva, mas por causa do Davi, Sim. Da Bíblia. Mas quem que inventou a casa? Quem que... Cara, eu acredito que era meio que um sonho desse pessoal, porque, como eu disse, veio com o Mike. Ah, entendi. O Mike americano. Então, na época, estava meio borbulhando a Hope, 24 horas, 24/7, todo aquele movimento de adoração. Então, o Davi e o Mike se conheceram. O Mike morava no Brasil, já tinha esse desejo de fazer essas coisas. Isso há quanto tempo? Cara, eu tô falando de 97, quando a gente montou uma banda. Não por causa da casa, mas porque é tudo músico, né, cara? Mas como é que você foi parar lá? A igreja onde nós participávamos, isso eu estava compartilhando aí desde criança, né, cara? Eu sou músico desde os 9 anos na igreja. Ah, que legal. E eu me lembro que eu tocava violão e de repente chegou um pastor novo, ele resolveu montar uma banda na igreja, porque não tinha, era só um violão. E aí ele comprou contrabaixo, comprou guitarra, comprou bateria, comprou teclado. E os meninos que tocavam violão, cada um foi para um instrumento. Eu falei, vou tocar guitarra, já tinha. Eu vou tocar o violão, já tinha. Aí eu falei, poxa vida, o que sobrou? Aí sobrou contrabaixo. Eu falei, cara, eu vou tocar contrabaixo. E aí eu parti para o contrabaixo. E é uma história interessante porque a primeira vez que eu toquei contrabaixo, eu fiquei todo empolgado, né, cara? E aí, a gente fez o culto, beleza, acabou. E a gente conhecia um cara que era de uma outra igreja, que tinha já uma banda na cidade conhecida. E eu me lembro que ele olhou e falou assim... Eu falei, e aí, cara, o que você achou, né? Ele falou assim, pô, cara, definitivamente contrabaixo não é o seu instrumento. Empolgante, né? E eu me lembro que aquilo, na verdade, foi motivador pra mim, porque eu falei assim... inexperiente, molecão ainda, né? Eu falei assim, cara, um dia eu vou tocar muito, você vai me chamar pra tocar com você. Senti o tom, né? Sim, sim. E eu me lembro que... Aí eu comecei a estudar, comecei a tocar,
agregaram outras pessoas ali da cidade, músicos, e a gente acabou montando uma banda, né? Eu não vou dizer para você que eu sou o melhor baixista da cidade, porque eu não sou, mas na minha cidade eu era uma referência depois de um certo tempo. E esse cara passou a me chamar sempre para tocar com ele. Da hora. E eu fui a forra, glória a Deus. Mas foi bem legal. Eu passei então na casa de Davi porque naquela época não tinha uma banda. E o Davi, ele tinha uma parceria com a IPI, se eu não me engano, se não me falha a memória. E a IPI de Assis levou ele para Assis para ministrar. E chegando em Assis, ele precisava de uma banda. E a hora que ele falou, eu preciso de uma banda, eles falaram, poxa, tem aquele pessoal que toca junto já há um tempo, vamos ver se eles podem. Aí era eu e minha esposa, né? Já era minha esposa na época, né? Era eu e minha esposa, mais uns 4 casais. Cara, eu casei em 97. Nossa. Eu tô um tempo na luta. É uma santa. Né? E eu me lembro que quando chamaram a gente, cara, a gente ficou meio tipo, pô, que massa, cara. Trabalho bacana, vamos tocar. Mas a gente não sabia quem era, não sabia o que ia fazer, não sabia nada direito. E de repente a gente começou a descobrir. É o Davi. Davi. O Davi. Aquele daquela música. Né? Então a gente começou a associar. A hora que viu, cara, eles, como não tinham banda, e a gente era uma banda, e eles precisavam de ajuda e a gente queria tocar, eles falavam, a gente vai ministrar em tal lugar, vocês podem ir? Não foi nenhuma nem 2 vezes que a gente pagou o combustível para ir. Sim. Que a gente queria tocar, na verdade, né? E o mais legal é que, tipo, quando a gente viu, a gente já estava mais envolvido, aí a gente já estava entendendo qual que era o papel, quem tinha o que e fazer o quê. A hora que a gente viu, a gente estava dentro do CBA, que é a casa de adoração lá, né? E, cara, era só um lugar vazio, todo depredado, quebrado, caído, destruído, e a gente estava lá fazendo música. E a hora que viu, cara, a gente estava gravando CD. Caramba, que legal. Foi legal, foi bacana. Era uma igreja ou era um lugar de adoração, assim? Então, cara, o CBA é só um lugar, ele não é uma instituição, não é uma igreja. Entendi. Esse é o ponto. É um salão produzido para ter música 24 horas. Com acústica, com trabalho. Então, tipo, até a formação, não tem um púlpito, não tem um altar, não tem um elevado. Você chega num lugar e você vai perceber que você tem ali a medusa, né, onde você conectava os instrumentos, ficava no centro. Então, você nunca tinha uma formação correta. A gente ficava num quadrado, era cada um num canto, quem cantava ficava no meio, e a galera que ia para cantar junto com a gente, né, para ter aquele tempo de adoração, ficavam com a gente no mesmo ambiente. Então não tinha separação, estava no meio junto com a gente. Então era aquilo ali. Então o CBA é aquilo lá. Cara. E aí, paralelo, tinha os CDs. Em paralelo, na verdade, assim, eu participei de um único CD. Tá. Né? Porque na época eu trabalhava numa usina que é da minha cidade e, cara, eu trabalhava e me consumia muito tempo. Então eu conseguia viajar porque a gente não trabalhava no final de semana, mas eu não tinha tempo para ensaiar. Então a gente ensaiava as músicas que tocava, mas quando tinha música nova eu já não tinha tanto tempo. Aí foi quando a gente começou a se afastar. E logo na sequência, cara, eu me lembro que a gente estava ministrando no Paraná, se eu não me engano, Tibagi, o nome da cidade, e uma palavra veio pra gente e falou assim, olha, Deus está me mostrando que você vai pro sul. Eu era de Assis, que é interior de São Paulo, falei, cara, o sul, Londrina, é onde é a casa de Davi. Sim. Falei, Londrina, pô, sul. Tô em casa. Então eu tô cumprindo, né? E, cara, foi engraçado porque a gente ficou com essa do sul, e nós conhecemos uma igreja e um pessoal, que acho que é o Iavé, que é daqui de Rio Preto. Caramba. Né? E em vez de nós irmos para o sul, nós saímos de Assis, foi aonde eu deixei o emprego, minha esposa deixou o emprego, a gente meio que abriu mão de amigos, família e estabilidade e falou, vamos para Rio Preto. Mas não era o sul? Falei, Então. não era o sul, a gente veio para Rio Preto. E a gente chegou em Rio Preto em 2003, final de 2002, a gente veio visitar, conhecer. 2003, mudança estava parando na frente da casa aqui. Caramba. Foi. Você falou sobre esse local de oração, CBA, né, 24 horas. O que transbordava no coração de vocês, assim? Quando nasceu essa ideia de quem nasceu? Como que foi a conversa para montar essa banda? Se vocês tinham uma convicção, assim, para que a gente vai fazer?
o que ardia naquele momento lá? Eu sei que faz muito tempo. Cara, não, mas eu me lembro como se fosse hoje. Você trabalha, cara, com uma evolução, com uma compreensão e com um propósito. Quando a gente começou, a ideia era tocar. Igual quando você fala assim, eu vou jogar bola. Você começa a jogar bola, jogar bola, jogar bola, jogar bola, você não vai virar jogador, mas você quer jogar bola. A gente queria tocar. Só que aí você começa a fazer a brincadeira e ela começa a ficar séria. Porque aí você começa a ter ideias, você começa a criar músicas, você começa a se envolver com outras pessoas, e aí você vai formando aquela ideia mais firme, mais centrada e com mais pessoas desejando a mesma coisa. A hora que você vê, você está abandonando esse lado do só tocar e começa a pensar no propósito. A ideia de você ter uma banda, de tocar, né, começa a fazer sentido quando você fala assim, poxa vida, por que eu vou tocar? E aí foi a tua pergunta. Aí nós começamos a pensar, assim, cara, a gente precisa levar do amor que a gente experimentou, a gente precisa levar da graça que a gente experimentou, falar do compromisso que a gente tem, e a gente vai usar a música para isso. Para quem? Cara, a gente vai tocar. A gente gosta, eu posso não parecer, mas eu sou meio que uma jabuticaba do avesso, sabe? A música que eu gosto é black, eu gosto de soul, eu gosto de funk, né? Você também, né? Eu tamo curto, junto. eu sou do movimento black. Eu não gosto do funk carioca, por exemplo, mas assim é uma particularidade. Mas eu gosto da música, já por causa do contrabaixo, né, cara? Então a gente queria fazer um negócio bem feito, que alcançasse todas as pessoas, indiferente dela ser ou não da igreja, mas que alguém ouvisse e falasse assim, poxa, que música legal, bem tocada. Então o propósito da gente era conseguir alcançar quem estava na igreja e aqueles que também não estavam dentro da igreja, mas que gostavam de uma música bem tocada. Então isso começou a fomentar dentro da gente, a gente começou a fortalecer essa ideia. Aí a gente vai amadurecendo, e aí você começa a entender que você não está só tocando, né? Você passa a tocar, mas aí não só o instrumento, mas as pessoas. Bacana. Né? Então a ideia começou a pegar mais corpo aí. Aí a gente começou a falar, vamos levar a palavra, vamos falar daquilo, da forma que a gente vive, da responsabilidade que a gente tem, do amor que a gente tem, e é isso que nós vamos passar com a nossa música. E aí, por um chamado de Deus, você veio parar para Rio Preto. Foi, cara. Foi engraçado porque assim, a minha esposa, né, a Kênia... E era novo o casamento, né? Cara, isso 6 anos. 2003, tá. Já estava bem já consolidado. estava com 6 anos, né? E ela trabalhava num estúdio na cidade de Assis e também ela trabalhava numa empresa, mas a gente cantava na igreja, então a gente estava sempre assim, muito envolvido, né? E a gente tinha acabado de gravar o primeiro CD da Casa de Davi. Ah, sim. E aí o Lucas, que era do Iavé, que é daqui de Rio Preto, ele falou assim, eu preciso de alguém para fazer um back para mim, e ele conhecia uma amiga minha de Assis, Sim. que canta, e aí ela falou assim, eu conheço uma pessoa que vai fazer o back, que é a minha esposa, né? Que a minha esposa canta, né? Professora de música, tá. tudo, beleza. Aí ela veio para Rio Preto, e naquela época, cara, eu já estava transicionando os ministérios. Eu estava dizendo, quando a gente estava vindo para cá, né, que eu achei que eu ia viver de música. Eu ia tocar música na igreja. Eu acho que todo músico. Achei que ia viver de música. Mas aí, de repente, o chamado ministerial, né, cara, como a gente conversou ainda há pouco, né, o fato de você reconhecer um chamado na tua vida, o pastoral, que eu acredito que eu tenho isso muito forte em mim, eu comecei a olhar para as pessoas e comecei a desejar estar mais perto delas, não só com a canção, mas com uma palavra, com um ombro, com um conselho, coisas que a gente sabe que funciona. E quando eu vi, eu já estava meio que me afastando da casa de Davi, da música, apesar de não estar nunca distante dela, e eu estava dentro de uma instituição lá na cidade. Quando eu vi, eu já estava pastoreando dentro da instituição. Então eu já não tinha mais tempo para viajar com banda, mas eu tinha uma banda na igreja. Então eu tocava na igreja, então eu estava tocando, então, mas eu já estava ali dentro da igreja. E a Kênia veio para cá e eu fiquei em Assis. E ela veio e ela passou os 3 dias de gravação, né? Ela tinha vindo antes para poder ouvir as músicas junto com o pessoal, ensaiar, preparar tudo. E quando ela veio para gravar, eu fiquei em Assis. E eu me lembro que foi muito forte para mim, porque eu queria estar aqui. É um ambiente que eu gosto, era uma coisa que eu gosto. E eu não podia, porque eu tinha os meus compromissos lá.
E quando ela veio, ela terminava as ministrações ou as gravações, né? Ela me ligava no fim da noite, falava assim, nossa, hoje foi muito legal, eu conheci, Te eu dava vi, feedback. justamente, e aquilo começou a ficar dentro de mim e começou a ecoar. Eu falava assim, poxa vida, cara, vontade de estar lá, né? Poxa, mesmo que eu não vou tocar, mas eu queria estar lá, né? E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E o Ministério Yahvé, ele foi fazer, acho que uma ministração numa cidade aqui perto, não vou lembrar qual, mas ele falou para a Kênia, você pode vir? Ela falou, posso. Ela falou assim, o teu marido não toca baixo? Ela falou, toca. Eu falei assim, eu tô precisando de um baixista esse final de semana. Será que ele não vem? Aí foi a gota, né, cara? Claro que ele vem. Será que ele não vem? Mas na hora, né? Eu falei assim, não, vamos. Né? Aí eu lembro que eu vim para Rio Preto. E eu cheguei aqui, cara, e sabe quando você experimenta algo diferente na cidade? Eu não vou dizer que é água, né? Não vou dizer que é água, mas algo te cativa. Eu falei, pô, é um ambiente legal, gostei das pessoas, eu acho que é bacana. E esse foi o motivo da gente vir para Rio Preto, cara. Entendi. Porque nessa ministração, é uma coisa que, tipo, faz tempo que foi isso. Foi em 2002, final de 2002, mas eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos ministrando e, de repente, acho que eu não vou lembrar o nome do cara, eu vou acabar errando, mas, enfim, a gente estava ministrando e esse cara chegou e falou assim, ó, Deus me mostrou 2 pontes. E essas 2 pontes estavam indo cada uma para um lado. Mas não é um problema ministerial e não é um problema no casamento. A hora que ele falou isso, já acendeu uma luz. Falei, tá, vamos ficar de boa, vamos continuar ouvindo, né? Ele falou assim, e eu vejo que os dois têm o mesmo chamado, querem a mesma coisa, mas hoje os compromissos estão levando cada um para um lado. Cada um para um lado. E o Senhor hoje está colocando as 2 pontes na mesma direção, para que eles possam fazer as mesmas coisas. Eu falei assim, poxa vida, será? E nesse caso, cara, eu estava tocando, mas eu estava longe. E a Kênia estava do outro lado do palco. A hora que ele falou, o Senhor está movendo essas 2 pontes para a mesma direção, aí a gente se olhou. No que a gente se olhou, ele falou assim, e é uma coisa, é um casal. O Senhor está me falando que é um casal. Ah, ele não estava falando para você? Não, ele estava dando um spoiler do que estava rolando no mundo espiritual, né? E contando, ele falou assim, cara, é um casal e é hoje. E se por um acaso fizer sentido para você o que eu estou falando, vem me procurar no fim. E a gente ficou tranquilo, cara. E ele era o Steve Thompson, o nome do cara. E a hora que ele terminou, ele falando em inglês, tudo, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, vem me procurar. O intérprete comentou. Eu falei, beleza. A hora que acabou, a gente olhou um pra cara do outro. Eu atravessei o palco, fui lá e falei, e aí, Kênia? É isso? E aí, ponte. Vamos conversar? Será que é nós? A hora que eu falei, será que é a gente, né? Ela falou assim, ah, não sei, vamos ver. Vamos chegar perto lá, né, cara? No que a gente chegou perto, ele já olhou pra nós e falou assim, vocês são a ponte. Aí eu falei, então tá, fechou. Faz sentido? Então fechou. Cara, eu voltei para Assis na segunda-feira de manhã. A gente voltou no domingo à tarde. Eu vim para Rio Preto, porque eu era de Assis ainda. Eu vim para Rio Preto depois dessa ministração. Viajei a noite toda, eu e a Kênia. No outro dia, eu trabalhava na usina e eu pegava o ônibus às 6 da manhã para entrar às 7 na usina, que a usina fica a 48 quilômetros da cidade. E eu ia para a usina. Cara, aquela viagem para mim, ela foi uma eternidade. Foi a mais longa. Nossa, dentro do ônibus eu falei, mas meu Deus, o que eu tô indo fazer na usina, cara? E eu cheguei na usina e eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa para falar para você. Conversei com o meu gerente, ele falou assim, o que é? Eu falei assim, qual que é a possibilidade de você me mandar embora? 6 anos de usina, eles tinham muitos planos para mim dentro da empresa, novo, né? Então, tipo, tinha alguns planos. Ele falou assim, cara, nenhuma. Você faz parte de um quadro enxuto. Eu não tenho essa de te mandar embora, cara. Impossível. Eu falei assim, mas e se eu falar para você que eu não vou render o que eu tenho que render, porque eu não vou mais estar aqui, eu vou estar só de corpo presente. Ele falou assim, cara, não sei. O que eu falo para a diretoria? Eu falei assim, conversa com a diretoria e diz o seguinte, o Fábio não vai render o que a gente precisa.
Ele falou assim, cara, eu vou falar, mas isso aí não é motivo. Não cola. Cara, eu conversei com ele 8 da manhã, 8h30, tocou meu telefone na mesa, ele falou assim, pode passar no departamento pessoal, eles já vão fazer teu acerto, já tá tudo certo, te mandaram embora, você não vai precisar cumprir aviso prévio. Eu falei, fechou. Cara, era 10h30 da manhã, eu já tinha pego uma carona lá eu estava em casa. 6 anos de empresa. Com 6 anos de empresa. Na verdade, o total de empresa deu 10 anos, porque eu trabalhei 4 anos, saí, fiquei 1 ano fora, voltei e fiquei 6. Né? Então, tipo assim, tinha uma história e tinha um propósito de estar ali, mas a hora que eu falei, eu vou embora, eles falaram, não tem como. O que eu falo? Fala isso. Falou, e o cara falou, pode passar. Eu falei assim, cara, é Deus que está abrindo as portas, não tem como não ser. A convicção era maior. Com certeza, né? E nisso você chegou a ficar em dúvida a respeito, diante da vontade de vir para cá e diante de alguma coisa que era estável e que de repente é o que poderia te atrapalhar ali? Deu certo medo? Como que foi esse momento assim, de conflito, esse medo, um sentimento? Como que você resolveu isso antes de você ter a notícia de, passa lá? Eu não vou falar para você que eu tive medo. Eu costumo dizer o seguinte, eu e a Kênia, a gente é o ponto e o contraponto. A Kênia, ela tem os 2 pés no chão e eu tenho a cabeça nas nuvens. Então, tipo assim, é o casamento perfeito, porque ela me segura na terra, né? A hora que Deus falou eu falei, já era, mano, não tô nem aí, vamos embora, já tá resolvido e acabou. Então, por exemplo... Então, ela já, tipo assim, o que assustou ela é que deu 10h30, eu liguei no serviço dela e falei, oi, posso falar com a Kênia? Ela atendeu. Oi, amor. Eu falei assim, oi, amor, você tá falando com o mais novo desempregado de Assis. Pra ela era como assim desempregado? Eu falei, pois é, cheguei, conversei, mas a gente não ia esperar? Eu falei, eu não esperei. Né? Beleza. Só que assim, cara, o momento em que eu decidi todas as coisas, foi por impulso. E eu posso dizer para você que muitas das coisas que eu fiz no impulso. E eu não me arrependo, tá? Fazendo um impulso não significa que eu me arrependo. E não vou dizer também que deu tudo certo. Mas eu fiz porque eu entendia que eu tinha que fazer. A convicção era maior do que o medo nesse momento. E eu me lembro que minha casa, por exemplo, eu vendi a minha casa em Assis porque uma das palavras que a gente recebeu era que eu não podia ter raiz na minha cidade. Na sua cidade. Quando falou raiz, eu falei, cara, o que me prende aqui? Minha casa? Vou vender. Mano, era assim, entendeu? Eram respostas rápidas com relação ao que eu tinha entendido que eu tinha que fazer, mas também era a resposta de um menino, um piazão na fé, né? Que a gente diz lá em Santa Catarina. Um piá, cara, é um moleque. Que, na verdade, se hoje eu tivesse a condição de voltar e falar comigo mesmo, falar assim, mano, ora, entende isso melhor, cara. Não faz as coisas só por fazer. Né? Você vai entender amanhã, mas agora faz isso. Né? Então eu não teria vendido minha casa, por exemplo. Eu teria alugado lá. Porque o que eu fiz? Eu vendi a casa lá, que era minha. Cheguei em Rio Preto e uma das coisas que eu fiz foi estar na obra tempo integral e abrir mão de salário. Eu falei, não vou receber. Aí eu falei, mas peraí, eu preciso vestir, comer e morar. Ainda tem carro para abastecer. Então eu peguei o dinheiro da casa e consumi. Foi consumindo. Em 1 ano e meio eu consumi o dinheiro da minha casa aqui em Rio Preto. Então, tipo, como eu te disse, seriam condições diferentes. Então, nesse momento, você pondera, tipo assim, poxa, se eu fosse um pouco mais maduro, se eu tivesse... Você tinha quantos anos? Cara, 2003, eu tô com 46. Você quer fazer conta assim, mano? Você quer? Me avisa. Né? Mas, eu sei lá, cara. 23, né? 23 por aí, 23, 24 anos. Né? Um menino. Na verdade, assim, ainda que não fosse, porque já era responsável, casado, com todas as coisas, né? Tinha feito exército. Cara, adorei fazer exército. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Sério? Muitas histórias boas no exército. Né? Meu apelido no exército era pastor. O sargento me chamava de pastor. Né? Eu levava violão, cara. Todo mundo fazia guarda, eu levava violão. O meu apelido na faculdade era pastorzinho também. Fechou. Chamado é chamado, né? Nós não vamos fugir dele. E então eu lembro, cara, que foi assim, a gente começa a pensar, faria diferente. Iria por esse caminho. Mas medo,
eu vou dizer para você que foi depois de muitos anos, que já tinha caminhado, já tinha tido falta, né? Talvez hoje eu possa até brincar falando que eu posso falar como Paulo, né? Eu já tive e já não tive, né? E eu Sim. consigo viver, tá tranquilo, né? Mas num determinado momento, cara, aí sabe quando a tua convicção ela é abalada por situações e aí você pensa, devia ter feito diferente. Mas foi só, cara. Porque eu sempre brinco, né? Eu sempre falo, inclusive para Kênia e para quem a gente conversa, que a convicção, cara, é simplesmente o combustível mais poderoso da face da Terra. Porque diante de convicção você não se move, cara, nem para a direita nem para a esquerda. Você entende, é isso, é isso. Mas e aquilo? Eu falei, aquilo é aquilo, cara. É isso que eu tenho que fazer. Esse é meu propósito, esse é meu chamado, essa é a função que eu tenho que desempenhar, esse daqui é aquilo que eu tenho que pôr a mão e fazer. Acabou. Mas e daí? Falei assim, e daí, cara? E daí que se o Senhor não cuidar, em vão vai trabalhar quem tenta. Acabou. Então a convicção era maior. Então hoje, e talvez um pouco mais para frente eu até comente de novo para poder falar um pouco da convicção que muda quando você amadurece, Sim. né, com algumas coisas. Mas, por exemplo, eu já me movi por necessidade, sem convicção nenhuma, só por necessidade. E eu sei onde para, eu sei onde dá. Quando você se move por necessidade... Não, então já vamos nessa história aí, porque já está muito profundo. Essa movimentação, essa escolha por necessidade é algo instantâneo para agora, né? Então foi o que você falou. É diferente de você agir por convicção em cima de uma jornada que você já tem na mente, alguma coisa assim, ou direcionada próprio por Deus, que lá atrás você falou, o pastor lá ministrou sobre as duas pontes. Então, a convicção foi em cima de alguma coisa. Seria em cima daquilo que Deus já tinha esclarecido para ti. E a convicção é um negócio engraçado, cara, porque você não consegue definir ela. Mas ela é tão forte, cara, que ela te direciona. Né? Por exemplo, num determinado período, a gente falou muito de paternidade, né? Espiritual, tudo. A gente tem ministrações 1000 a respeito de paternidade para falar de paternidade. E uma das coisas que a gente aprende na caminhada é o seguinte: você precisa de um destino, você precisa de um propósito. Se você não tem um destino, se você não tem um propósito, qualquer caminho que você pega serve. Mas nenhum deles te leva para aquilo que você tem que fazer. Por isso que eu preciso de um propósito, por isso que eu preciso de um destino. Eu falo, é aquilo. E acabou. E quando eu olho para o ponto que eu tenho que chegar, as coisas, cara, 1000 à direita, 10.000, e acabou. Não te atinge, porque aquilo te move. Então, quando a gente veio para Rio Preto, e vou repetir, de forma alguma eu me arrependo ou olho para trás e falo assim, nossa, que coisa triste. Não, eu faria diferente porque eu amadureci. Mas viria. Mas, cara, tem uma música da Vila do Louvor, que é do pessoal do Beto Tavares, que chama Tempestade. E, cara, eu cito essa música porque ela me entendeu. Essa música, ela traduz o meu sentimento. Ela fala assim, a tempestade veio e em cheio ela me atingiu, me arrasou e levou muito de mim. Mas se não fosse assim, seria eu quem sou? Uau! Então, cara, eu paro para pensar, eu falo assim, cara, não existe essa de, puxa, eu faria muito diferente, ou eu iria por esse caminho. Porque, na verdade, foram as escolhas que eu fiz, os caminhos que eu tomei, que me tornaram no que eu sou hoje. E eu posso estar em processo de construção ainda, porque eu acredito que eu não estou formado, eu ainda estou num processo de construção. Mas o que eu sou hoje é resultado daquilo que eu credibilizo, ou que eu acredito na conta de Deus. Falei assim, cara, foi Ele que me direcionou, foi Ele que me conduziu, eu passei dificuldades, tive êxito. Cara, de forma alguma eu passei fome, de forma alguma passei assim, necessidade, nunca. Mas eu fiquei anos trabalhando tempo integral só para a igreja sem receber. E nunca me faltou nada, entende? Então, tipo assim, cara, como que eu não vou falar que não foi uma convicção que me levou para esse lugar e que não foi o próprio Deus que me levou para esse lugar? Porque minha mãe, é uma história só para criar um parênteses, né? Mãe é mãe. Mãe se preocupa com você tempo integral, né? Ela veio me visitar em Rio Preto e ela chegou e ela sabia, na época eu não tinha emprego, né? Não tinha salário. A Kênia também não, a gente estava só na igreja. E ela chegou para visitar a gente, chegou no apartamento onde a gente morava
E como é que estão as coisas? Tá benção, graças a Deus, bababá, aquela coisa toda, né? Beleza. Fomos dormir. No outro dia de manhã, eu tinha o meu devocional, né? Eu tinha o meu tete-a-tete com Deus. Altas conversas. Teve hora que eu peguei Deus pelo colarinho. Apanhei um monte, né? Porque não adianta, né? Mas tudo bem. E eu me lembro que eu peguei e eu coloquei as contas, cara. Água, luz. Eu tinha internet na época, né? Já. Água, luz, a internet. E eu coloquei assim na guarda do meu sofá. E aí eu tô lá. Então, Deus, o Senhor me trouxe, o Senhor falou comigo, disse que era para eu cuidar daquilo que é do Senhor, que aquilo que é meu o Senhor cuidaria. Então, ó, eu tô assim, eu sei que o Senhor sabe, eu só tô lembrando que hoje é dia 9, amanhã é dia 10 e sabe o que é, né? Tem aí as contas. E minha mãe saiu do quarto. A hora que a minha mãe saiu do quarto, que ela viu a cena, né? Porque se você tiver aí o vislumbre na sua mente, você vai ver que é engraçada. É um sofá com as contas na guarda do sofá. E eu falando com Deus. E ela saiu do quarto. Falou, o que está acontecendo, Fábio? Eu falei, tô aqui trocando uma ideia com Deus aqui, mostrando, só lembrando ele que amanhã é o dia da conta, né? Eu sei que ele sabe, mas eu só tô dando a dica aqui, né? Ela falou assim, ai filho, não é assim. Eu falei, mãe, é o seguinte. E a sua mãe é cristã, minha mãe é pastora, né? Sim. Minha mãe é pastora também. Conte mais sobre isso. Minha mãe é pastora. Aí minha mãe pegou e falou assim, Fábio, você sabe que não funciona assim, né? Eu falei, o quê, mãe? Eu falei assim, as tuas contas, né? Como é que vai fazer? Eu falei, mãe, pensa comigo. Deus tira o Fábio lá de Assis, da onde ele estava empregado, estabilizado, com tudo controlado, bonitinho, e fala, eu vou cuidar de você, meu filho. Acredita em mim. Me traz lá de Assis para uma cidade que eu não conheço ninguém, me coloca no meio de uma galera, a gente está caminhando junto, a gente está experimentando coisas de Deus que é muito legal, a gente está evoluindo, está crescendo. O Senhor disse que ia cuidar. Você acha que ele vai me deixar passar vergonha? Ai, Fábio, eu falei, mãe, e pensa assim, ele vai prover a minha necessidade e ainda vai dar um troco para eu levar a senhora para chupar um sorvete. Minha mãe pegou e falou, ai, Fábio, ai. E tranquilo, cara. E fim da tarde, eu tô em casa, minha mãe, né? Quando você for na minha casa, você vai ver que eu tenho uma sala. Na minha sala, os pedestais ficam ali. Meu baixo, meus violões, fica tudo ali, no mesmo lugar. Aí, eu peguei o violão, tô lá tocando o meu violãozinho, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Tocou minha campainha. Eu fui atender. Aí o cara pegou, tudo bem, Fábio? Posso subir? Falei, claro. Abri, ele subiu. A hora que chegou, cara, nessa época eu tinha um trabalho que eu ia sexta-feira para Monte Aprazível. Eu ministrava na sexta-noite, dormia lá, atendia o pessoal durante o dia, fazia um culto sábado à noite, tomava ceia com eles no domingo de manhã e vim embora. Eu fiz isso durante 2 anos em Monte Aprazível. E era sempre o mesmo grupo de pessoas. A ideia era cuidar deles porque eles vinham no domingo à noite para o culto na igreja. Mas para eles não ficarem desassistidos lá, a gente ia para lá. E a gente começou a agregar algumas pessoas e era dentro de uma casa. Esse cara falou assim, ô Fábio, ora por mim, eu preciso de um emprego. Naquele dia a gente orou, né? Não só por ele, mas aí a gente estendeu isso para todo mundo que estava lá. Algumas pessoas foram para receber oração. Isso um tempo antes. Sim. Né? Aí ele perguntou assim, você lembra quando a gente orou? Eu falei, lembro, claro que eu lembro. Ele falou assim, então, cara, Deus me deu um emprego. Eu falei, poxa, cara, que legal, feliz por você. Ele falou assim, então, cara, mas é assim, eu falei para Deus, na minha oração, que se ele me desse o emprego, o meu primeiro salário eu ia ofertar na vida de alguém. E eu recebi o meu salário hoje. E eu me lembrei de você. Aí minha mãe olhou para mim. Né? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu só dei aquela risada tipo assim, meu, tá vendo? Vem comigo, né? Qual sabor de sorvete a senhora gosta? Acredita, né? E aí, cara, ele me deu um envelope, eu peguei o envelope e coloquei no bolso da calça, não era da camisa, não fiz daqui, mas é aqui, né? Coloquei na calça. E eu orei, falei para ele, cara, beleza, né? O Senhor me trouxe para cá, ele cuida de mim, se você entende que é isso, tá tranquilo. Orei, abençoei, peguei as contas, juntei, falei, mãe, vamos pagar? Minha mãe falou assim, você não vai nem abrir o envelope? Eu falei, mãe, o cara sai de Monte Aprazível, arruma um trampo, vem na porta da minha casa, depois de eu ter falado para Deus que eu tenho conta para pagar, ele vem falar para mim que ele está dando o primeiro salário dele para mim, e você acha que Deus vai me dar menos do que o dinheiro que eu preciso? Que convicção, hein? Simples. A minha mãe falou assim, ai, Fábio. E pegou a bolsa dela, né? Falou, eu vou junto, né?
E, cara, por incrível que pareça, ela tinha trazido dinheiro para me ajudar. Pô, é mãe, né? Como eu falei, mãe é mãe. E ela tinha trazido dinheiro para ajudar. E eu me lembro, cara, que naquele momento, eu conto porque eu lembrei disso. Eu pensei assim, e se não tiver o dinheiro? Você pensou? Pensei. Mas a hora que eu pensei, e se não tiver, eu falei, mano, e o que eu acabei de falar não é verdade? Pô, eu tenho convicção disso. Então, fechou. Cara, fui na lotérica, peguei as contas, coloquei no balcão, a moça fez lá os trâmites certinho, pegou, digitou, falou o valor. No que ela falou o valor, eu meti a mão no bolso. Minha mãe meteu a mão na bolsa dela e eu meti a mão no meu bolso. Peguei o envelope, abri. Eu lembro que tinha dado R$ 230 tudo, não é? R$ 230 tudo. Eu peguei, contei o dinheiro, tirei 2 notas, dei o dinheiro, olhei para minha mãe. Ela ficou olhando para minha cara, a moça recebeu. Fiquei com R$ 20 na mão, botei o dinheiro no bolso, peguei as contas, coloquei no outro bolso. Falei, e aí, mãe, vamos chupar um sorvete? Cara, depois daquilo, acabou. Aí a minha mãe, no caso, né? A minha mãe olhava para mim e falava assim, eu queria ter essa fé. Eu falei, eu também. Eu queria também ter essa fé. Né? Mas são experiências assim que a gente viveu da vida. Você acredita que essa convicção venha de relacionamento com ele, com o papai, e de maturidade? Eu acredito que seja mais pelo relacionamento do que pela própria maturidade, sim. Cara. Porque a maturidade ela é legal porque ela te dá um ponto para você, uma pedra de toque. Todas as vezes que você precisa, você vai lá na maturidade e fala assim, poxa, eu já passei por isso, eu já vivi isso, já experimentei isso, alguém já viveu e eu já vi. Então, você tem isso na maturidade. E é legal, porque você consegue... O relacionamento é mais... Mas o relacionamento, emocional. Cara, é justamente uma coisa mais na pele, sabe? Eu costumo dizer, bom, Deus é uma pessoa e você se relaciona com ela com ele com qualquer outra pessoa. Se relaciona com ele. Cara, a hora que ele te mexe, que ele toca, que ele te fala, mano, é um combustível de foguete, mano. A explosão é rápida, queima muito e te impulsiona. Então, eu acredito que você se relacionar com ele gera mais a convicção do que a maturidade. A maturidade te deixa mais cético. Verdade. Se trata de natural para o sobrenatural. Justamente. Se, por exemplo, você falando sobre convicção, você ia falar de um ato que você teve, que você agiu diferente do ato de convicção, mas que naquele momento você agiu por necessidade. E essa diferença. Tudo que você falou a vida para cá foi por convicção de relacionamento com Deus, de uma palavra que você ouviu, acreditou que era você e de fato era. Mas como, por exemplo, alguém que está nos assistindo e precisa de tomar uma decisão, o que você falaria assim para essa pessoa ter um discernimento em relação do que é agir com necessidade, no caso imediato, ou em cima de alguma convicção de parte de um propósito de vida, por exemplo, seja de trabalho, seja de relacionamento familiar ou até ministério, digamos assim, né? Qual que é qual que é a diferença? Qual que é o conselho nesse caso? O que sempre permeou, o que sempre me pontuou a situação são 2 passagens bíblicas que com certeza você que está ouvindo e você vai se lembrar dela. Uma tem a ver com Moisés e a outra tem a ver com o seu sucessor. Quando Moisés bate na água, né, o povo está ali no desespero, precisa atravessar o mar. O que a Bíblia fala que acontece instantaneamente? O mar se abre e eles passam. Josué não. Josué, a Bíblia diz que ele fala assim, beleza, o senhor fez lá, tu vai fazer comigo. Ele bate, mas a água ela não abre aqui. A água cessa lá em cima e a água continua passando. Por que eu estou citando o texto? Porque assim, a convicção ela te faz dar um próximo passo. Com água ou sem água, você vai dar um passo. Então, quando você dá esse passo, você pode ver a água já aberta na tua frente, ou você vai ter que esperar a água terminar de passar para você poder passar. E o fato de você estar diante de uma necessidade ou de um posicionamento que você tem que tomar, a convicção é justamente aquela medida de fé ou aquela medida de paz, aquele negócio que falta.
Quando você precisa tomar uma atitude, você está na dúvida, você está inquieto, você não sabe muito bem o que fazer. Então, isso para mim não é paz. A paz é quando você sabe o que você tem que fazer, ainda você não sabe como que isso vai desenrolar. Você não sabe no que vai dar, você não sabe o que você vai sofrer, você não sabe o que vai te faltar, o que você vai ter que ceder, você não sabe. Mas você faz. Então, a gente estava falando da convicção de ser gerada pela intimidade, pelo relacionamento com Deus, né? Então, tipo assim, para você que precisa tomar uma decisão, a melhor forma é perguntar na fonte. Trocar uma ideia com ele, se relacionar com ele, deixa ele colocar paz no teu coração. Porque, cara, necessidade. Fala para mim quando que o ser humano não tem. Verdade. Aliás, é mais necessidade do que... Verdade. Necessidade. Então, você vai se mover por necessidade muitas vezes na tua vida. Diante das necessidades diárias, agir sempre com convicção. Tem um cara que fala que, diante da convicção aí, tudo que é será, talvez, é sempre não. Porque Justamente. se você tem certeza de algo, você não fica na dúvida, né? Um rapaz esses dias perguntou assim se deveria tá prestes a se casar, né? Se deveria mudar de cidade, né? Ele recém-formado. E eu não lembrei dessa fase, mas depois eu lembrei. Falei, só pela dúvida já é não. Pois é. Porque se tivesse tudo em paz no coração dele e da noiva, já teria decidido. E pela dúvida eles acabaram ficando aqui. E a convicção, cara, ainda que você tenha essa paz, as pessoas que estão na tua volta, geralmente elas não têm. Né? E cara, não dá para cobrar delas. Eles não estão na mesma vibe, não estão vivendo no mesmo momento. Talvez eles não tenham até a mesma vivência ou experiência em Deus para poder tomar uma decisão. E aí não tem como você exigir que eles se posicionem como você. Sim. Então, eles vão ser temerosos por você, eles vão ser o Sambalate, o Tobia da vida, que vão ficar falando, cara, mas você não vai dar em nada. Beleza. Mas, cara, diante da convicção, qual é o preço? Aí eu olho para isso e falo assim, mano, eu vou saber que preço que é? Não sei. Mas eu tenho tanta convicção que não interessa o preço que eu vou pagar. Tá pago. Ô Fabão, e quando você se moveu por necessidade? É recente, cara. Bem recente, na verdade. Eu voltei para Rio Preto faz 6 anos, né? Não, 6 anos não. Faz 5 anos que eu voltei para Rio Preto. Nossa, já? Já, cara. Já que eu voltei para Rio Preto tem 5 anos. E nisso você fez a cirurgia? Eu colocou a prótese? voltei por causa da cirurgia. Ah, sim. Eu precisava fazer a cirurgia. Na época que nós éramos pastores aqui, meu plano de saúde era daqui. Eu continuei pagando o plano de saúde daqui. Então, quando eu precisava me tratar, fazer alguma coisa, eu vinha para Rio Preto para aproveitar, rever os amigos, estar junto com a igreja aqui, aquela coisa toda, né? Então, eu já mantinha o útil e o agradável e para mim era legal. E eu digo para você que eu me movi por necessidade, porque num determinado momento eu precisava fazer 2 cirurgias. Né? Eu perdi 42 quilos. Sim. Na bariátrica, que eu precisei fazer, porque eu tenho uma má formação nos brônquios. Isso é coisa de piazão. Né? Se eu fosse contar para você, eu sou um milagre. Sim. Né? Eu estar vivo é um milagre. Não duvido. Né? A minha mãe, com 17 anos, ela morou num leprosário com lepra, ela não podia ter filhos por causa de medicamento. E a única coisa que a minha mãe perdeu, 2 coisas que a minha mãe perdeu com a lepra com 17 anos. Ela perdeu cartilagem nas mãos, ela não tem cartilagem nas mãos, e perdeu a vista do olho direito. Ela enxerga no esquerdo. E ela não podia ter filhos por causa de medicamento. O médico falou que os filhos iam nascer todos com defeito. Como você pode ver, ele quase acertou, né? Mas, Cara, você desenhou minha mente. Eu ia puxar isso também. eu faço a piada para evitar. Eu falei, isso não tá muito errado. Ele quase acertou, né? Então, tipo assim, eu tenho 2 irmãs. Eu tenho uma mais velha e uma Isso que mais eu ia te nova. perguntar, Eu você sou tem irmão? do meio, né? Eu sou o homem do meio. Tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Né? A irmã mais nova tem 5 anos a menos e a mais velha tem 2 anos a mais. Então a gente tá tudo ali, crescemos junto, aquela coisa toda, né? Mas enfim, a minha mãe não podia ter filhos. Aí nasce o Fábio. Com 6 meses, por causa da má formação, eu morei um tempo no hospital. E o médico falou assim, olha, dona Dora e seu Duarte, que é meu pai e minha mãe, olha, há pouco recurso naquele tempo, né? Como eu disse, são 46 anos já. Ele falou assim, pega o filho da senhora, leva para casa,
e tenha o máximo de tempo que a senhora puder. Porque nós já fizemos tudo o que a gente tinha para fazer e ele não vai resistir. E eu lembro, minha mãe conta, né? Eu lembro do que minha mãe conta. Sim. Minha mãe conta que ela me pegou, ela falou assim, eu não aceito isso. Passaram na casa do pastor da igreja onde a gente estava. Ela disse que ele fez a oração mais chinfrim e sem vergonha que ela já ouviu na face da terra. Ela falou assim, ela contando, né? O pastor orou, Deus, é um menino que o senhor trouxe. Se o senhor quiser levar, o senhor leva. Mas se o senhor não for levar e tiver um propósito, cura ele. Amém. Sim. E eu já tinha seis meses que eu estava no hospital, né? Isso, eu voltei para o hospital, né? Eu não nasci e fiquei no hospital. Eu nasci, fui para casa, fiquei mal, voltei para o hospital e fiquei 6 meses indo para o hospital, ficando muito tempo lá, Sim. vindo para casa um dia, 2, voltando para o hospital. Eu estava com 1 ano e 8 para 9 meses e não falava uma palavra, não comia. Eu tinha muitos probleminhas. Problemas mesmo. Minha mãe disse que depois da oração eu soltei 2 palavras. Ela tinha um quadro atrás do pastor, né? Que tinha uma criança. E eu apontei o dedo e falei, nenê. Daí eu apontei para os peitos da minha mãe e falei, mamá. Depois daquilo eu só engordei, cara. Meu Deus, aí foi só alegria. Então, tipo, depois daquilo eu comecei. Já começou com a minha mãe que não podia ter, teve. Aí eu nasci com uma formação nos brônquios, uma série de dificuldades. Né? E eu voltei tanto assim só para falar, porque é um milagre, né? Com 24 anos eu infartei. Caramba. Com 24 anos eu comecei a passar mal e uma dor do lado esquerdo e eu fui para o hospital, eu cheguei no hospital, o médico não, né? Fui no pronto-socorro, a pessoa que me atendeu falou assim, dá uma injeção de Voltaren, isso aí é dor muscular. Meu Deus. Me deu uma injeção de Voltaren, deixou. Ponto de morrer. Fui para casa com dor, voltei. Era outro atendente. Tinha trocado o turno. Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu já vim aqui, cara, já me deram uma injeção de Voltaren. Cara, isso aí é gases, é dor não sei das quantas, aquela coisa Porque toda. você era novo, Porque 24 anos, quando você infarta, você morre, né, cara? Não é um negócio que dá e você sustenta. É fatal. No meu caso, o médico olhou e falou assim, espera mais um tempo, espera fazer efeito. E minha mãe ligou para um médico que atendia na família. Ele falou assim, olha, meu filho tá com isso. Ele falou assim, o que mais? Fala para ele me encontrar no hospital. Cara, eu já fui pro hospital, eu cheguei, já tava maca me esperando, tinha um monte de coisa, porque o médico sacou qual que era a pegada, sim, né? Sim. O que os atendentes não perceberam, ele já tinha sacado pelo telefone o que era. Eu me lembro que eu fiquei 10 dias no hospital, fazendo os exames, aí começou com o que tinha dado uma alteração, depois virou um problema, uma pericardite, depois sumiu. E a igreja orando e a gente esperando um milagre em Deus, né? Já era um milagre, mais um milagre e vamos que vamos, né? E aí eu cresci, envelheci, joguei muito futebol, gosto, né, muito de futebol, eu já fui razoavelmente meio ruim, né? Não era ruim totalmente, né? Não era ruim totalmente, eu era meio ruim, né? Mas eu joguei muito, eu gostava muito de jogar. Minha esposa, quando me conheceu, era 2 vezes no domingo, pra você ter, no sábado. Eu jogava de manhã e de tarde no sábado. Né? E aí, quando eu completei 37, eu não estava andando mais. Porque eu estava com um desgaste gigante, porque eu sou canhoto, né? Então a perna que eu chutava já estava osso com osso, e o desgaste, e eu estava travado. Eu não conseguia mais colocar meia, não conseguia mais lavar o pé, não conseguia mais cruzar a perna, não conseguia mais nada. Então, tipo, aquilo foi me travando. E eu tô contando isso para poder explicar da necessidade. Como eu disse que o meu plano era daqui, Sim. eu precisava fazer uma cirurgia de colocação de prótese no quadril. Uma prótese total no quadril do lado esquerdo. Quando eu cheguei aqui, o médico fez os exames, ele falou assim, Fábio, o teu mal é congênito, cara. Você nasceu com isso. Eu falei, Ele falou assim, você nunca... Você tinha mobilidade? Você tinha flexibilidade? Eu falei, nunca tive, cara. Eu fazia esporte com os caras erguiam a perna, a minha perna ia até um pouquinho. Mas para mim, normal. Sentia dor, tomava 2 Dorflex, ia dormir e acordava 0 no outro dia. Né? Então sempre foi assim. Ele falou assim, então, cara, isso é congênito. O teu quadril é vesgo e olha para baixo. Eu falei, cara, coisa boa. Né? E ele falou assim, e detalhe, você tem artrose, tá descendo pro fêmur, e isso daí é herança da sua mãe.
porque eu já tinha contado a história toda, né, de tudo aquilo. Aí eu falei assim, coisa boa, podia ter deixado mais uma casa, um carro, alguma coisa, mas deixou uma artrose, né, mais um... Sim. Enfim, ele falou assim, você tem que fazer o máximo que você aguentar de dor para fazer essa cirurgia quando você estiver mais velho, cara. É o meu conselho. Só que, como eu parei com tudo, cara, eu já não viajava tanto, já não jogava mais futebol. O corpo sentiu. Né? Eu comecei a engordar. Eu cheguei a 138 quilos. Por isso que vem do Fabão. Na verdade, Fabão, porque eu tocava baixo. E sim. todo baixista era gordo, né? Sim, apesar de eu não ser na época, né? Mas era Fabão e virou Fabão. Na verdade, a história do Fabão é uma criança que não conseguia falar Fabião. Aí ele foi falar meu nome e tava todo mundo conversando. Ele chegou e falou assim: ô Fabão! A hora que falou Fabão, virou. Pegou. Mas enfim, aí eu peguei, vim para Rio Preto, fiz os exames. Aí ele falou assim: cara, para fazer cirurgia você precisa emagrecer. Não tem como. Eu falei: cara, como? Como que se emagrece, cara? Eu faço dieta, não resolve. Porque todo gordo é assim, né, cara? A vida toda. Eu não como? Que isso? Eu só tomei sopa, mas foi 16 litros. Eu só comi uma frutinha, mas foi uma melancia. Essas coisas assim, né? Mas enfim, aí eu fiz eu vim pra cá, a Kênia ficou em Santa Catarina na época. E lá em Santa Catarina, cara, ela continuou fazendo as coisas. Lá dava aula, a gente lá tinha... Você estava como missionário lá. Lá como missionário. A gente tinha muitos projetos funcionando ao mesmo tempo. Eu tenho uma ONG, né? Essa ONG estava trabalhando com a prefeitura na cidade num projeto de canto coral com o pessoal que trabalhava no material reciclado, né? Então a gente começou a fazer um trabalho com eles para inserir eles na sociedade de novo. Então a gente começou a frequentar as escolas, eles cantando, apresentando e depois falando do trabalho deles. Cara, era fantástico. Só que eu vim para cá fazer o exame, a minha esposa ficou lá, a Kênia ficou lá e eu vim fazer os exames. Na hora de fazer os exames, eu comecei, poxa vida, cara, eu vou fazer a cirurgia. E aí, quem me acompanha? Quem que vai saber como é que tá o desenrolar disso? É uma cirurgia complicada, ela é invasiva, é complicadíssima, né? Vamos tomar conta. E eu comecei a ponderar a ideia de estar em Rio Preto. Sim. E ela ficar lá. Aí começou a gravar a ideia de colocar a prótese. Aí eu falei, poxa, cara, e aí? Reabilitação, cara, vou ter que fazer tratamento. Aí eu comecei a cogitar a ideia dela vir para cá também. Entendi. A hora que eu vi, cara, eu já estava com tantos medos com relação a tudo que estava permeando essas situações, que onde eu falei que eu tomei uma atitude sem me preocupar em ter uma convicção. Fiz por necessidade. Foi quando eu voltei para Rio Preto. Ah, sim, entendi. Cara, era para nós estarmos vivendo lá em Santa Catarina o melhor ano das nossas vidas. De tudo que nós plantamos nos 6 anos que nós ficamos lá, cara, tanto de alunos, porque a minha esposa, como eu disse, ela é musicista, né? Ela fez faculdade, ela dá aula de canto e tem toda uma história por trás. E as pessoas, para você ter uma noção, de 6 anos depois que a gente está aqui, e as pessoas ainda ligam para ela para saber quando que volta, que queria fazer aula. Então, Nossa. de tudo que ela fez. E a gente com o trabalho missionário, com tudo que a gente plantou, com tudo que a gente fez. Ia ser assim, um ano fantástico. Só que eu peguei e voltei para Rio Preto. Voltei para Rio Preto e trouxe mudança, trouxe esposa. E aí, cara, a gente passou 3 anos desenrolando uma série de situações, experimentando alguns frutos não tão doces, né? Espinho, porque se moveu por necessidade. Volto a repetir, mover por necessidade é ruim, mas eu também entendo que me fez ser o que eu sou hoje. Até na necessidade, porque assim, eu consigo olhar para o Senhor e entender que eu me movi por necessidade. E ainda assim, Ele cuidou. Ainda assim, Ele zelou. Eu colhi alguns frutos, óbvio, né? É igual terreno, né? Você compra um terreno de alguém, você não sabe o que está plantado lá, você só vai saber a hora que nasce. Sim. Foi mais ou menos isso. A hora que eu cheguei em Rio Preto, que eu comecei a experimentar as coisas que eu não tinha a convicção necessária, e algumas delas acabaram que foram minando situações. Não abalou minha fé, não tirou de mim o desejo de continuar servindo, nada disso, né? Como eu disse, cara, minha fé está nele, está tranquilo, meu amor está nele, está beleza, né? Mas hoje eu consigo enxergar situações e ponderar situações de outra forma. E, cara, me perguntam sempre, e aí, volta para Assis? Vai voltar para Santa Catarina? Vai para algum lugar? Eu falei, mano, só
se o senhor Só se ele mandar um disser. fax. Se ele aparecer para mim e falar, Fábio, o negócio é o seguinte, é hoje, é assim, aí beleza. Se não, agora eu tô aqui. Você está convicto que está tô no lugar convicto certo. que eu tenho que estar aqui agora. Vamos voltar um pouco na história, porque você estava em Santa Catarina e tinha uma junção de casais aí que também foram movidos ali pela sua história ali e venderam as coisas que foram embora, é isso? A nossa estada aqui em Rio Preto foi legal porque a gente começou a olhar para as missões com muito carinho. Porque a gente entendia, cara, que a gente precisava levar para aqueles que são menos afortunados, estar com aqueles que têm menos oportunidade. A gente começou a entender isso. Por que Santa Catarina? Na verdade, não é por ser Santa Catarina. O estar em Santa Catarina veio calhar. Lembra da palavra que eu falei para você que nós tínhamos de estar no sim. sul? Desculpa. Então, cara, e assim, eu morava em Rio Preto. E uma vez eu fui para São Bento do Sul, que foi a cidade onde nós moramos. Sim, verdade. E quando nós estávamos em São Bento do Sul, cara, nós ficamos uma semana em São Bento. Uma cidade fria, cara. Pensa numa cidade fria. Um povo alemão, rapaz, mais branco que eu. E eu olhava aquilo e eu falava assim, puxa vida, cara, que cidade linda, que não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas a hora que a gente começou a se envolver com as pessoas, nós começamos a ver necessidades. Né? Não que eles não consigam fazer, mas nós tínhamos algumas coisas que podiam ajudá-los. E quando nós começamos a orar, cara, deram uma chácara pra gente dormir, cara, pensa num silêncio, afastado da cidade, na beira de um lago. Mano, uma noite eu peguei meu violão, com uma coberta na cabeça e um violão assim, escondido, né? Debaixo da coberta, um frio. E eu tocando um violão, chorando, cara. Tocando músicas assim, aleatórias, né? É tudo pro Senhor, mas tudo aleatório. Aquilo que vai aparecendo, você vai cantando. E tô lá, e de repente, cara, me veio uma convicção. Falei assim, lembra do Sul? Aqui é o Sul. Sim. Eu olhei assim e falei, cara, é verdade. Anos depois, Aqui é o Sul. a convicção. Aqui é o Sul, cara. E a hora que aqui é o Sul, no outro dia de manhã eu liguei pra Kênia, que era noite já, eu não ia ligar pra ela naquela hora. Liguei pra ela e falei assim, amor, Deus falou uma coisa comigo aqui muito louca. Ela falou assim, o quê? Olha, lembra do Sul? Lembro. Eu falei assim, então, Santa Catarina. Aqui existe uma necessidade muito grande. Porque assim, eu conheci o Nordeste, né? A gente tinha um trabalho, a ONG chama... E lá também tem bastante necessidade. Sim, a ONG chama Projeto Macedônia, baseado no texto de Atos, do Cruz a Macedônia e Ajuda-nos, né? Naquilo que a gente está falando. E a gente foi muito para o Nordeste. Nós tínhamos algumas igrejas que a gente ajudava. Eu tava compartilhando, né, no carro que, por exemplo, eu fui fazer uma romaria lá no Padre Cícero, né? Eu fui mesmo, né? Meu propósito era diferente. Eu estava com as pessoas, uma outra visão, um outro entendimento, mas eu estava lá. Fui para Pernambuco, ajudar algumas igrejas a se firmarem no lugar, tudo, e viajando. E eu conhecia a necessidade. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu vi a mesma necessidade. Mas a necessidade era a mesma secura espiritual. A diferença é o clima. Cara, no Pernambuco, você não transpira, meu querido. É quente, mas você não transpira, porque é tão calor que o seu suor já sai evaporando. Você não molha a camiseta. E em Santa Catarina é frio. Para você ter uma noção, você me lembrou de episódios que eu ia dormir e eu sabia que ia congelar a água no cano, então eu tinha que abrir a torneira para ela ficar pingando. Porque para não congelar, que senão ela estoura o encanamento todo. Então são as coisas que você vai aprendendo. Então eu saí de um lugar muito quente, eu conheci a necessidade, vou para o sul, um lugar muito frio, e eu conheci a necessidade. Era a mesma sequidão, cara. Mas era uma sequidão espiritual. E era muito difícil. Pensa num povo duro, cara, de chegar no coração deles. Porque no Nordeste, cara, você compra uma garrafa d'água. Por exemplo, eu estava lá na Romaria, e a gente tinha água. São muito educados no Nordeste. Né? Cara, você para e fala assim, posso te dar um copo d'água? Então você pega uma garrafinha d'água, dá pro cara, o cara te agradece, ele olha para você e ele se sente na obrigação de ouvir o que você tem para dizer, porque você tá dando para ele um copo d'água. Uma abertura muito grande, né? Justamente. Cara, eu chego em Santa Catarina, os caras vão de Hilux. Carro que eu não tenho. Os caras andam na beca. Então, o cabelinho na régua, bicho. Tá tudo dentro dos conformes. Os caras têm a grana, o cara tem condições. O cara chupa uma manga, cospe o caroço, 10 anos depois a árvore tá lá dando fruta, cara. Ele não plantou, ele só cuspiu o caroço. Entende? Só que
estando distante do Senhor, da realidade do que é uma vida no Senhor. E aí você começa a ver isso e fala assim, cara, que sequidão gigantesca. Só que a dificuldade de acesso é maior. Sim. Porque eu vou oferecer pro cara uma cesta básica, pra ele me ouvir. Mano, ele tá de Hilux. Ele come em restaurante melhor do que o meu, do que o que eu vou. Entende? Então, tipo assim, o Sul chamou mais atenção, porque era realmente um desafio. Quando nós chegamos no Sul, e que nós estávamos no Sul, os nossos olhos, eles voltados para essa necessidade, nós olhamos para dentro da igreja. E nós vimos que a igreja não estava preparada. Então, a ideia foi... só para dar continuidade, Sim. essa convicção de ir para lá, que Deus chamou você, olhou mais para uma necessidade espiritual, digamos ali. Você sentiu falta desse calor, digamos assim, Sim. não uma necessidade física, social, mas essa escassez que você disse é o que te chamou a atenção. Então você ali tocando aquele violãozinho. Sim. Quando... Imagine você, anos atrás eu recebo a palavra, tocando, mas eu estou fazendo uma coisa achando que é música. Anos depois, a palavra volta com a mesma clareza, gera a mesma convicção de que eu tinha que estar, mas o meu foco agora não é mais a música. Eu posso até usar ela. Sim. Mas o meu foco não é mais a música. Porque quando eu cheguei lá, cara, eu olhava para a igreja, eu via, por exemplo, a igreja com uma vontade muito grande de fazer e pouco recurso. Mas o recurso não era financeiro, era bagagem mesmo, era conhecimento mesmo. E, cara, eu não estou dizendo de forma alguma que a igreja lá é precária, que ela não tem condições, nada a ver. Era aquilo que o Senhor tinha falado para mim, que estava dentro do meu coração, que me moveu para aquilo. E eu falava, cara, é isso que eu tenho que fazer. Então, para você ter uma noção, no último ano que nós estávamos em Santa Catarina, nós tínhamos um projeto que chamava Santa Convocação. Era um projeto de 12 horas de adoração ininterruptas. Esse projeto, nós tínhamos algumas cidades, como a gente tem aqui em Rio Preto, Mirassol, Badi, né, região. Eu tinha 12 cidades de 1 a 2 casais. E esses caras se moviam junto comigo. Então, vamos supor, a gente está aqui trocando ideia, pá. Aí você me liga e fala assim, Fábio, eu conheci uma igreja lá em Badi, o pastor está precisando de ajuda. Eu pegava o meu telefone, ligava para todos os casais que a gente tinha acesso. Esses 12 casais que a gente conhecia. E falava assim, olha, lá em Badi, a gente vai visitar uma igreja. Eu não falava nem o nome, cara, para não comprometer a ideia do que o Senhor tem que falar. E eu falava assim, cara, ora, jejua e se prepara. E vamos ver o que Deus faz. E a gente fazia isso tipo uma semana, 15 dias antes. E a gente começava, então, a gerar isso no espírito. E, cara, eu não falava nada. Então, no dia 10 a gente vai se encontrar lá de manhã. Quem não sabe ou que passa por São Bento, passa em casa, a gente vai junto, mas 10 horas da manhã a gente tem que estar lá, porque 10 horas da noite a gente tem que acabar. Então 10 horas tem que começar lá. Beleza? Beleza. Cara, a gente saía, todos os casais iam para lá, levavam um outro amigo, tudo, a gente ia tudo para lá, cada um com um propósito. Nesse grupo eu tinha alguns que se moviam profeticamente, outros que se moviam com maestria, outros que se moviam pastoralmente, outros que se moviam profeticamente. Eu tinha outros que se moviam de uma forma mais missionária, que ia lá para. Então eu tinha os ministérios, né? Os 5 ministérios de Efésios, por exemplo, tudo bombando. Então a gente chegava no lugar e aí a gente ia orar antes. Nós não conhecíamos o pastor, não conhecíamos a igreja, não conhecíamos ninguém. Alguém nos disse, então a gente já chegava, cara, e começava a orar e alguém falava assim, olha, Deus me deu tal palavra com relação a isso, a isso, a isso. O outro falava assim, ó, aconteceu comigo também, eu estava orando, percebi isso, senti isso no Espírito. A hora que a gente via, cara, o Senhor tinha dado uma direção para nós, naquelas 12 horas de adoração, a gente já sabia o que a gente ia orar, Sim. A gente já sabia quem que a gente ia cuidar. Acabava, a gente olhava pro pastor e falava assim, pastor, o problema do senhor é esse, né? Olha, fulano, vem aqui. Pastor, esse casal aqui se move nessa área aqui, pode contar com eles. Se o senhor precisar que eles venham aqui uma vez por semana, uma vez por mês, conversa com eles, eles vão vir aqui para servir o senhor. Então, tipo, a gente tinha algo que estava muito forte, cara. Estava muito legal, funcionando naquele momento em São Bento. E aí, mais uma vez eu falo. Quando tudo isso estava para acontecer de uma forma mais clara, o Fábio vem e se move por necessidade. Nossa. Ah, cara, fala sério. Ainda bem que ele me ama, né? Ainda bem. Né? Longânimo. Mas assim,
é muito legal, cara, quando você consegue experimentar e viver esse entendimento daquilo que você tem que fazer e daquilo que você não necessariamente precisa fazer, né? O que é o se mover pela necessidade, ou se mover pelo propósito. E me conta dos casais. Pois é, cara, desculpa. É que eu falo, né, bicho? Eu falo, desculpa. Cara, é que eu falo mesmo. Mas enfim, Que é pra isso. quando nós saímos de Rio Preto e nós conhecemos o Santa Catarina, a gente, para não deixar a igreja sem ninguém na frente, então nós reunimos toda a igreja, falamos daquilo que o Senhor estava propondo, daquilo que o Espírito estava nos conduzindo, nós levantamos pessoas para continuar com o trabalho. E algumas pessoas falaram assim, cara, mas isso arde no meu coração, isso queima em mim também. E aí 3 casais surpreenderam a gente. Você tava aqui. Eu estava em Rio Preto, né? 3 casais surpreenderam a gente. Eles falaram assim, cara, nós vamos junto. A gente olhou e falou assim, tá, convicção? Não, nós vamos junto, é isso que a gente quer. E, cara, que aí venderam as suas coisas, né? Acho que não venderam casa porque não tinham, mas venderam umas coisinhas, geladeira, tudo porque era muito distante para levar. Leva dinheiro, compra lá que é mais fácil. Sim. E saíram daqui 3 casais. 2 dele com filhos e um deles com 2 adotivos. Meu Deus. E foram pra lá, cara. E tipo assim, eles não conheciam a cidade. Nós conhecíamos, a gente já tinha ido lá, já tinha ministrado lá, já tinha estado lá. A gente já tinha até casa alugada antes da gente chegar lá. Porque a igreja lá se moveu e providenciou. Quando eu cheguei, a minha mudança foi antes. Quando nós chegamos, o pessoal já tinha recebido e montado a casa. Nossa. Então, tipo, pra nós, era sossegado. Eu entendo que quando você faz, quando o Senhor manda, Sim. ele desenrola o resto, cara. E acabou. Justamente. Cara, e foi interessante porque esses 3 casais que foram junto conosco, quando eles chegaram, as coisas aconteceram rápido. Todos eles arrumaram casa, a gente ficou perto, não ficou longe, assim, ninguém foi morar do outro lado da cidade. A gente ficou mais ou menos nos bairros mais próximos, a gente tinha acesso um ao outro, então a gente começou a trabalhar junto, reunir junto. E esse pessoal tinha emprego aqui. Tinha, todos eles, tinham tudo. Toda uma história aqui. Família e tudo acontecendo aqui, igual a minha cidade, em Assis, quando eu vim de lá pra cá, depois aqui estabilizado, saí daqui e fui pra lá. Mas eu já fui, cara, tava desenrolado pra mim, né, cara? Sim. Deus foi na frente, armou toda a situação pra mim, e eu só preocupado. Eu falei assim, gente, vocês estão indo por quê? Não é atrás de ninguém, né? Vocês estão indo porque Deus está falando. Não, a gente está indo porque a gente entende, é o que queima no nosso coração, nós vamos. Eu falei, então fechou. É a convicção de vocês. Demorou. Vai Então, ser melhor fechou. ainda. Pra mim, cara, bênção. Ou já vou chegar lá com 3 caras que posso contar? Fechou. Vamos embora. E foi legal, a galera começou lá. Foi bacana porque eu tinha um casal, por exemplo, que tinha dificuldade de se relacionar com os pais. Os pais eram muito presentes dentro da casa e não deixavam eles tomar posição, não deixavam eles ser a família e tomar conta da família. Eles cresceram, amadureceram, né? Ficaram conosco lá 3 anos. Depois desses 3 anos chegaram na gente e falaram assim, cara, olha, foi bênção, nós crescemos, entendemos, chegou o momento de voltar. O que você me diz? Eu falei, o que eu digo? Eu digo, vai em paz. Pegaram as coisas, botaram num caminhão, voltaram. Passou mais 6, 7 meses, um outro casal que foi com a gente, chegou, mesma história. Falou assim, cara, a gente entende que deu o que tinha que dar, a gente fez o que a gente tinha que fazer, mas a gente vai voltar, tem uma dificuldade lá na minha família, eu vou precisar estar presente na empresa, voltou. E ainda sobrou um casal. E esse casal tem uma história interessante, porque nós nos movíamos como missionário. Né? A nossa dependência estava no Senhor. Aquilo que a gente comia, aquilo que a gente pagava, aquilo que a gente comprava, era o Senhor que dava. E, cara, eu não caí de gaiato, né, bicho? Eu já estava realizando um trabalho missionário há alguns anos. Né? Não era uma coisa que eu comecei recentemente, eu não estou há 1, 2 anos fazendo. Eu já estava em Rio Preto, com 7 anos, com mais 4 que eu estava lá, já tinha 11 anos que eu estava só como missionário, né? Eu já tinha abandonado emprego. Se movendo pelo Senhor. Se movendo pelo Senhor. E esse cara, ele viajava com a gente lá. E a gente percebia que ele ia junto e ele voltava triste. Eu falei, ué, o que tá rolando? Eu sentei e falei, e aí, meu querido? Conta pra mim, abre teu coração aí, fala pra mim o que tá pegando. Ele falou assim, cara, eu não entendo. Eu faço a mesma coisa que vocês, cara. Eu vou, eu ministro, eu viajo, eu faço, mas ninguém me dá oferta. Aí, mas
Eu falei, mas e aí? Não, daí que você vai, você ministra, você e você ganha uma oferta. Eu falei, cara, como é que eu vou te explicar? Vai fazer 2 anos que você abriu mão de tudo e você disse que tinha uma convicção, não disse? Disse, e falei, então. Você disse que tinha uma convicção. E faz 2 anos que você abriu mão de tudo. Se eu me lembro bem, 2 anos em Rio Preto, depois que eu abri mão de tudo, eu estava desempregado. Eu olhava para a Kênia e falava assim, amor, o que vai ser hoje? Sólido ou líquido? A gente tem água e gelo na geladeira. A gente não tinha o que comer. Nunca faltou, não passamos fome, nada disso. Cara, as histórias são assim, Deus supriu a gente de inúmeras formas. Cara. Foi bom, só um parênteses. Você não tinha, mas tinha uma convicção. Você contou uma vez que você queria arrumar trabalho algumas vezes ali, mas... Mano, essa história do trabalho aqui foi um negócio absurdo, cara. Ó, eu sou formado em administração. Trabalhei na usina Nova América, que é uma usina de açúcar e álcool na cidade onde eu morava. Formação de qualidade. Ou seja, você não foi de oba-oba, assim. Não, você tinha uma carreira ali. Ó, eu estava envolvido com o ISO 9000, que era o boom no momento. Certificação era o que estava bombando, ainda mais para o ramo alimentício. Aí, cara, eu tinha formação para ser os auditor interno da usina, fazendo o curso de 5S, housekeeping, tudo que você imaginar voltado para a qualidade. Isso há 600 anos atrás, né, gente? Hoje nem é mais essa linguagem. Mas eu tinha tudo. Eu cheguei em Rio Preto, cara, e eu não estava trabalhando, eu tinha convicção que eu tinha. De repente começou a apertar, eu falei, cara, o que me impede de trabalhar? Foi quando eu falei da maturidade, que começa a colocar alguns pontos. Você fala, poxa vida, cara, isso não me impede. Mas enfim, eu falei, vou mandar currículo. Cara, mandei currículo. Você não tem noção, cara. Eu mandei para todo mundo aqui na cidade que tinha potencial. Todas as grandes empresas que tinha, até para Guarani aqui, né, que é do lado aí, falei, vou mandar para todo mundo. Cara, batata. Eu tinha um amigo, cara, que trabalhou comigo na Nova América, que era gerente de qualidade aqui na Guarani. Eu falei, acabou. Tô dentro. Tá fácil, né? Cara, eu mandei currículo. Eu não tive um retorno. Mas ninguém, nada. Aí eu fiz a minha oração brava, né? Falei, Deus, tá de brincadeira. Fazer isso comigo. Deus, mas nenhuma ligação, nem para falar que o meu currículo é bom e que eu sou um funcionário caro. Cara, no outro dia de manhã toca o telefone. Mano, o cara usou a mesma palavra que eu usei na oração. Ele falou assim, Fábio, tudo bem? Olha, eu tô com o seu currículo na mão, eu vi aqui, cara, teu currículo é fantástico, mas eu tô te dando esse retorno para você entender que você, para nós hoje, é um funcionário muito caro, cara. Você merece muito mais. E não sei o quê. Eu falei, cara, não, ô Deus, tá de sacanagem, né, Deus? Ô Deus. Tá de brincadeira, né? O senhor não dá uma luta maior do que eu vou suportar, mas o senhor tá me confundindo com alguém aí, né? Beleza. Enfim, cara, em Rio Preto eu não conseguia trabalhar. Até que chegou um dia, cara, que eu orei e falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu preciso suprir minha casa. Dinheiro acabou da casa, a gente já está aqui na dependência e eu já comecei a ficar pesado para os irmãos. Então, Deus, vamos aí, né? Abre para mim uma porta, que a porta que o senhor abrir, eu vou. Aí eu me lembro que, do nada, alguém me ligou e falou, ligou para a Kênia. E falou assim, Kênia, você está procurando emprego? Ela falou assim, não. Mas como é que você sabe de mim? Ele falou assim, não sei, o teu currículo apareceu na minha mesa. Meu Deus. A Kênia não mandou currículo, cara. É umas histórias assim, desse nível, né? Aí, cara, eu sei que, de repente, ela começou a trabalhar. E eu falei assim, Deus, engraçado, né, Deus? Eu sou o cara sou o cara da casa, eu tenho que ser o provedor. E eu sou o cara que, mano, desde novo, trabalhando, formação, eu sou o cara, né, Deus? Na igreja... pastor desde sempre, cuidando de eu dava aula na escola bíblica dominical, eu tinha 13 anos, eu dava aula para quem tinha 11. Era engraçado, cara. Mas eu dava aula, eu sou futuro promissor. Sim. Deus estava querendo provar para mim que eu era muito cheio de mim mesmo. Nossa. Que eu era muito orgulhoso. Doído, hein? E ele falou assim, mano, eu vou fazer o que eu posso fazer de melhor para você. Vou quebrar tuas 2 pernas. Nossa. E vou te carregar. Eu falei, fechou. A hora que eu entendi, eu falei, então tá, Deus. Aí eu fiquei dentro de casa ainda, trabalhando com a igreja, tempo integral. A Kênia trabalhando, ela sustentando a casa. Ela pagava o aluguel, ela pagava minha roupa, pagava minha comida. Até o dia que eu entendi. A hora que eu entendi, e isso é uma outra história, né? Quando eu entendi, aí o Senhor falou assim, agora que você vai aprender a depender de mim,
eu vou te mostrar uma coisa que eu posso fazer. Cara, uma pessoa me ligou e falou assim, ô Fábio, tudo bem? Cara, eu tenho aqui a minha empresa, eu tô mandando embora, na verdade o meu departamento financeiro pediu a conta e eu preciso de alguém de confiança e o salário não é tão bom. Eu falei assim, cara, mas não interessa o preço, vai ser bem mais do que eu tô ganhando hoje. Você vem trabalhar comigo? Eu falei assim, cara, quando eu começo? Ele falou assim, quando você pode? Eu falei assim, agora é 11 horas, eu vou almoçar, eu posso chegar aí meio-dia. Beleza. Naquele dia eu comecei a trabalhar. Caramba. Aí acho que eu trabalhei 10 meses no departamento financeiro e foi quando surgiu Santa Catarina. Eu falei, cara, acho que eu vou embora. A hora que eu falei, eu acho que eu vou embora, a empresa chegou em mim e falou assim, Fábio, o negócio é o seguinte, a gente está mudando a sede. A sede está indo para Campinas. E a gente vai juntar com o financeiro de Campinas. Mas a gente precisa do chefe financeiro. E a gente, cara, não pensou em mais ninguém. A gente quer você. Eu falei assim, cara, vocês vão ter que pensar em outro. Eu não vou sair de Rio Preto para mudar para Campinas, sendo que eu tenho que ir para o sul. Pro sul. E ele era da igreja, compreendeu totalmente. Então, tipo assim, não paguei a minha... Quando eu pedi a conta, não paguei o que eu tinha que pagar de trabalho, já me dispensaram e ainda me pagaram tudo que eu tinha que receber e foi bênção. Ô Fabão, mas você não terminou a história do Aí, casal. aquele casal, cara, que eu falei, né, que o cara tava reclamando, falando assim, e aí, cara, eu vou junto, não recebo. E eu falando, cara, então, né, paga o teu preço, vai chegar o teu momento. Esse cara começou a orar e começou a querer entender o posicionamento que ele tinha que tomar, o que ele tinha que fazer. Até que um dia Deus falou com ele, cara, e ele teve um insight. Ele olhou e falou assim, cara, é verdade, é isso. Ele pegou e chegou em mim e falou assim, Fábio, eu vou voltar para Rio Preto. Eu falei, você tem certeza? É porque você está com necessidade? Ele falou, não, cara, não é. Deus colocou uma convicção no meu espírito de uma coisa que eu tenho que fazer. Eu falei, o que você vai fazer? Ele falou assim, cara, eu vou voltar para Rio Preto. Eu vou abrir a minha empresa em Rio Preto. E eu vou ganhar dinheiro para sustentar quem faz o que eu achei que eu sabia fazer. E ele falou para mim que ele achou que sabia fazer porque uma vez nós fomos de Santa Catarina, nós fomos fazer um trabalho em Pernambuco. Cara, ele andou na Hilux do pastor. Banco de couro, ar-condicionado e assou. Deu uma assadinha na virilha. E ele voltou assado. Eu olhei pra cara dele e falei assim, mano, que missionário é você? Andando de Hilux com o ar-condicionado ligado ainda assa, cara? Você tá de brincadeira, maluco? Né? E isso pra ele começou a falar assim, mano, essa não é realmente a minha pegada. Ama o Senhor. Não tem jeito. Ama o Senhor, tá tranquilo. Vou continuar servindo ele com aquilo que eu tenho que fazer. Ele entendeu que estar no campo, por mais que ele gostasse, e é uma coisa... Cara, quando você tá lá, é um negócio impressionante, bicho. Você comentou da carne de macaco? Sim. Mano, pra mim o ruim só foi ver fazer. Conta aí. Eu vou chegar lá. A gente tem tempo? Eu tô... Você sabe, né? Ô, Fábio, então, assim, 2017. Eu acabei deduzindo, concluindo pela essa história, principalmente desses casais, que aquilo que eles, quando eles decidiram com você, também foi, eu acredito que foi Deus, sim. Porque de repente, é igual você falou, Deus falou com você lá no palco, muitos anos atrás. Aí você de repente ter a ideia que, por exemplo, é dali pro sul. Mas Deus fez você viver uma história de preparação. Essa última que você contou, é como que se Deus, na verdade, foi um tratar, assim, para te preparando. Tem algo bom para você, mas primeiro você tem que entender que é do meu jeito. Você tem que entender que a dependência é minha. E esse casal, por exemplo, eu acredito que essa ida de 3 anos para ele, se ele não fosse, se Deus prosperasse ele aqui sem ter essa experiência, o coração dele não voltaria como um mantenedor. Tão convicto. Isso, para a obra de Deus. Uhum. Então, olha como que Deus é maravilhoso. Sim. A gente, esse negócio de convicção, eu estou quase emocionado aqui de verdade, porque tudo que eu estou vendo aqui, e é isso que eu vejo, eu até falei pro Joey, eu vejo o Fábio como que a primeira vez que eu vi ele foi falando sobre reino. Eu não consigo ver ele, né, desvincular justamente tudo isso. Então, toda essa experiência acaba voltando direcionado para ele. Sim. Então, esse casal foi também uma experiência maravilhosa, né? Porque Deus fez ele ir até o campo. Né? Com qualquer um que você conversar, ninguém vai olhar para trás e falar assim, nossa, me arrependo. Me arrependo. Porque, na verdade, cara, você estar no Senhor e fazendo, ainda que a tua convicção, porque assim, ó, eu achava que convicção era uma coisa imutável.
Eu descobri que convicção tem tempo. Você cumpre o teu propósito, se você permanece naquela convicção, é a mesma coisa que guardar um maná de um dia para o outro. Sim, tem um tempo. Tem um tempo, cara. É para ciclo. aquele tempo. É, justamente. São A minha ciclos. convicção, eu tenho que fazer isso. A hora que eu tô nisso, eu não posso me fechar nessa convicção, Nossa, porque se tá eu me bom. fechar nessa convicção, eu paro de ouvir o novo. Então é o seguinte, igual você falou, lá atrás, uma convicção é basicamente para usufruir em cima de uma decisão. É igual você disse, você quer tomar uma decisão, buscou Deus, está direcionado, traz paz, Esse aí. essa é O a aval. convicção. Paz. É o aval. É o aval. É isso mesmo. Porque, cara, esse pessoal, eles ficaram o tempo que eles ficaram, ninguém, cara, eu tô dizendo pra você, eu sou enfático em repetir. Ninguém vai falar pra você, cara, foi horrível. O tempo. Eles vão falar, foi difícil. Mas se não fosse assim, seria eu quem sou? Entende, cara? Porque assim, a convicção, ele tem esse poder de moldar nossas vidas. É o que a gente tá falando. Você acaba inundando para poder transbordar. Esse é o ponto-chave da convicção. Eu preciso estar nesse lugar, porque esse lugar vai me gerar, me produzir, me transformar, me conduzir para outro. Porque o reino, ele é dinâmico, cara, não é estagnado. Sim, sim. Água parada apodrece, dá mosquito, velho. Rio. A gente justamente, a gente tem que ter o reino é essa movimentação constante. Simples. No princípio era o verbo. O verbo é uma ação. Ponto. Verdade. Eu sempre Movimento. digo, O reino é ação. movimento. O reino é uma ação. Movimento. E a igreja, né? Eu até comentei contigo, né? No pouco tempo que a gente veio no carro de lá, que a gente falamos bastante coisa, né? Falou mesmo, hein? Falamos, cara. Como eu Parece te que a gente disse, fez uma viagem, né? Então, 5 minutos. mano, é que faz tanto tempo que eu não paro pra conversar assim, né? Dessas coisas, que isso me motiva de tal jeito que você não tem noção, cara. Eu tô assim, faz 5 minutos que eu tô falando, você não tem noção. sim. Né? Se eu Mas tenho tá uma hora- bem legal. Mas assim, e a gente tava comentando isso dentro do carro, cara. Que, tipo, imagine você a oportunidade de não estar estagnado, mas de se movimentar. Porque a igreja, ela indifere de cor, de placa, de bandeira. Igreja é uma só, cara. Ela foi estabelecida pelo Cristo lá na cruz. Eu me tornei igreja por causa disso. Você é igreja por causa disso. Você é igreja por causa disso. Por causa do Cristo. Então, indiferente da onde eu estou plantado, ou da onde eu estou servindo, né? O reino é mais. Sim. Mas bem mais. Bem maior. Bem mais importante. Então, eu fazer algo pelo reino, para o reino, indiferente da onde eu estou plantado, é o que hoje me motiva. Não quer dizer que eu preciso ignorar, que eu preciso achar que lá não pode e ali pode. Não tem nada disso, cara. O chamado, ele é específico, o chamado tem a sua força dentro de um, dentro do outro, para um lugar, para o outro. Cara, se todo mundo fosse para a esquerda, Sim. se todo mundo fosse para a direita, cara, não ia ter movimento. Simples assim. Então é por isso que, graças a Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade de termos uma igreja dinâmica e diversificada. Ô, Fábio, mas dentro disso, dentro da nossa sociedade, por exemplo, nós fazemos uma faculdade, né? E colocado em nós ali que aquilo é para o resto da vida, né? Eu mesmo hoje, eu sou formado em arquitetura, mas estou atuando em outra área. E eu tenho muita tranquilidade nisso, eu não me prendo. Nós somos levados a valorizar os diplomas, né? Eu sou isso. É igual você é formado em uma área e talvez pouco exerceu isso. Mas eu vejo que até é difícil falar isso de uma forma agradável, mas talvez a igreja, dentro da sua religiosidade, talvez nos queira que a gente fica só dentro daquele quadrado. Mas eu entendo isso, que reino ele é dinâmico, reino é para fora, reino é você tendo convicção aqui, mas é um momento. Daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está movendo sempre diante do seu chamado, dentro do seu propósito. Cara, essa dinâmica de reino, ela é muito legal de se pensar, porque eu não posso imaginar um Cristo que morreu só por mim. Sim. Eu imagino um Cristo que olhou para todos os Fábios pecadores, necessitados, carentes e precisavam de graça e falou, vai ser por eles. Alguns nem sabem disso ainda, cara. Pois é.
Alguns nunca vão entrar dentro da minha instituição, cara. Não vão. Eles vão passar na porta, mas não vão entrar. Eles não vão ter a oportunidade de receber isso. Alguns vão ouvir de forma atravessada. Alguns vão ler e não vão ter compreensão. Então, tipo assim, tá chegando até algumas pessoas. Chega de forma deturpada, chega por pessoas que têm outros interesses. Tá chegando. Mas de que forma tá chegando? Quando eu olho para a igreja e eu vejo a igreja dessa forma mais dinâmica, e aí indifere de placa, cara. Para mim, hoje, a igreja ela precisaria estar presente em todos os lugares. A gente sempre fala do evangelho, o evangelho todo para todo homem em todo tempo. Isso se chama missão integral. Né? É um movimento que, na verdade, para mim é fantástico. É todo mundo tendo acesso a isso. Só que também a igreja é atuante em todos os lugares. Por exemplo, eu acho que nós temos que ter vereadores, nós temos que ter prefeitos, nós temos que ter presidentes, nós temos que ter políticos, nós temos que ter... política é tudo o que eu acabei de falar, né? Mas, polícia, nós temos que ter advogados, nós temos que ter professores, a gente tem que ter tudo. Por quê? Porque aí é que incorre um pequeno erro. A gente acha que a gente vai assumir esses lugares e aí a gente vai começar a conduzir Jesus goela abaixo. Mas não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja não é inserir, cara, à força o Cristo. O propósito da igreja é mostrar através do que ela faz. O resultado. É o que eu faço, não o que eu digo. Porque o que eu digo, cara, pode ser só falácia, bicho. Pode ser só conversa. Pode ser só teoria. Mas quando eu falo, mas você já viu isso em mim, cara, você não imagina a força que isso tem. O cara fala assim, mano, ele tá falando uma coisa e eu já vi fazer. Funciona. É isso. Cara, acabou. É outra dinâmica, é outra vida. Parece que o cara é tocado e quando ele é tocado é diferente, porque não é você que tocou. Não é o que você falou que tocou. Sim. Foi o cheiro que estava em você que tocou, que chegou no nariz dele, entendeu? É o resultado, justamente. Né? Então, é por isso que muitas vezes a gente vai ter as nossas formações e a gente vai acabar desempenhando outros papéis. Eu não sei se... quando eu fiz faculdade, estavam fortes os movimentos na faculdade, né? E eu participei ali 4 anos e meio do FIRE, né? Universitário. E eu sempre questionava, mas eu nem sei falar direito, mas eu não sou o grande orador, né? Mas eu sempre tive essa convicção que eu consigo reunir pessoas. Eu consigo conectar de alguma forma pessoas, né? E por causa daquele núcleo, né, que ficou ali, acho que se virou 7 núcleos em Rio Preto. Rio Preto. Mas sempre eu entendi isso. Deus nos quer nos lugares. E foi um grande movimento, acho que desde 2010 até antes dessa pandemia, em várias universidades do Brasil, né? Chegou escolas também. Escola, né? Até hoje tem faculdade de medicina. Chegou a ter em toda a América Latina. Então Deus tem esse quê mesmo. Sempre falei, Deus está se movendo nas faculdades porque Ele quer mover fora da igreja, Ele quer mover os empresários, Ele quer mover os missionários, Ele quer mover lá no trabalho. Porque, de forma alguma, cara, eu sou contra você ter o lugar. Nada a ver, cara. Na verdade, isso é importantíssimo. As pessoas precisam ter acesso. E se você usa bermuda ou se você usa terno, as pessoas que se simpatizam com a bermuda vão atrás da bermuda. Aqueles que se sentem mais confortáveis com o terno vão atrás do terno. E todos vão falar do mesmo amor, da mesma graça. Tem as pessoas que gostam da igreja, que é mais organizada, mais... Tem gente que precisa, cara, não é quem gosta. É impressionante. Mano, é impressionante. Você dá liberdade para uma criança. Eu fiz um videozinho tempo atrás, postei aí no Instagram, né? Aliás, você tá cheio dos vídeos, hein? Eu tô tentando, cara. Pensa na luta. Eu não costumo seguir as pessoas, mas eu vi lá e falei, nossa, o Fabão tá bem antenado. Pensa na luta que é fazer esses videozinhos, cara. Que é um assunto que ainda me mexe muito, sabe? Eu vi muita gente usar isso de forma ruim, então eu tenho uma resistência. Mas o Senhor vai me dar graça. Né? E eu lembro que nesse vídeo eu falei assim, ó, se você compreende o porquê que você não pode dar a chave do carro para uma criança, então você entende que Deus, se Deus ainda não deu aquilo que é teu por direito, é porque você não tem maturidade para isso. Não chegou no tempo. Só isso, cara. Simples assim. Nossa. Profundo. Simples assim. Sim, sim. Porque quando chegar o tempo, o Senhor vai te dar, cara, porque é teu, é herança. Herança é um negócio que você não precisa fazer força para ganhar. Você não precisa ser merecedor. Herança é uma coisa que é tua. É seu. É, simples assim. A única coisa que você precisa fazer para receber a herança é ser filho. Sim. Simples, cara, demais. Está dentro, né? Justamente.
Então, tipo, quando a gente começa a pensar nisso, cara, e a gente começa a olhar para a igreja e ver essa diversidade, graças a Deus pela diversidade, Sim, sim. a gente começa a entender que tem gente que precisa de alguém que fale para ele, cara, não faz isso. Mas não é porque ele não tem capacidade, não, é porque, cara, se ele não tiver alguém para dar uma luz para ele naquele momento, ele vai se perder, vai voltar atrás, ele vai, sei lá, vai se dar mal em algumas circunstâncias da vida. Então, ele precisa de alguém que fale, cara, não faça isso. Simples assim. Não quer dizer que ele não tenha capacidade de tomar uma decisão, não é isso, mas, cara, é tão bom você ter um irmão mais velho, cara. Não sei se vocês têm um irmão mais velho aí, mas que tipo, no momento em que o brigão da escola aponta o dedo pra você, ele sai de trás da moita e fala assim, o que foi? Aí você fala assim, você até cresce, né, cara? Porque tem alguém que tá do teu lado, cara, te dando um respaldo, te guardando. Acho que eu sempre digo, assim, uma frase que eu uso para mim todos os dias, né? Em alguns momentos especiais, especificamente eu não quero ser lago, eu preciso ser rio, né? Então é justamente isso, é você entender o seu papel dentro da sociedade. Sim. Você falou de irmão mais velho, se todo mundo tem irmão mais velho, o ideal é todo mundo ter irmão mais velho e ser também o irmão mais velho de alguém. Isso é um rio. Aí você você foi cuidado por alguém te orientou, alguém te ajudou, alguém testemunhou. Eu sempre digo que falar de Cristo é diferente de você testemunhar Ele. Sim, através da sua vida, que esse totalmente. é resultado isso. Sim. E quando qual que é o nosso propósito, qual que é a convicção que nós temos que ter? Justamente esse. Dentro dessa linha de exercer o verdadeiro propósito para qual você foi designado, independente de qual o local, é justamente isso. Se você teve um irmão mais velho, então alguém foi o rio em você. Então essa corrente de água não pode parar, você não pode ser lago. Então mesmo. Seja o irmão mais velho de alguém, que é o que você está falando aí. Né? Então a base de tudo que eu entendo é essa convicção. E hoje? Qual que é a convicção sua hoje? Quem é o Fábio? O que arde? Cara, eu vou falar para você que eu continuo pensando na mesma coisa. Uau, meu sonho, isso que eu queria ouvir. Meu sonho, cara, hoje, como o Joey falou, eu tô trabalhando com corretagem, né? Sou corretor aqui em Rio Preto. Tô iniciando, na verdade, né? E a ideia é eu ter condições de voltar a fazer todos os meus trabalhos que eu fazia, porque hoje eu posso. Fiz a cirurgia, eu já estou bem, minhas pernas já estão, eu já não tenho mais dor, consigo pôr meu sapato, tomar meu banho sossegado, não preciso mais da Kênia para colocar meia no meu pé, tá mais legal, né? Sim. Era bom quando ela punha, mas assim é melhor quando eu tenho mais acesso. Hoje ela coloca só quando você está com manha. Só quando eu faço manha, justamente, né? Mas assim, eu comentei hoje, inclusive, no trabalho, né? Eu tava com o pessoal lá e tava falando para ele, assim, cara, meu sonho é voltar a fazer o que eu fazia, só que agora custeado pelo meu trabalho. Uou. Eu não quero mais depender das pessoas. Eu vou trabalhar. O trabalho que o Senhor me direcionou é um trabalho que me dá uma certa liberdade, né? É verdade. Um trabalho que me dá uma certa liberdade. Eu trabalho com agenda, eu posso falar, cara, eu não vou te atender hoje, eu te atendo daqui 4 dias e posso ficar 3 dias em casa. Eu deixo de ganhar? Deixo de ganhar. Mas eu posso fazer. A minha cobrança é feita por mim mesmo. Ninguém bate na minha porta, não tem um chefe que olha pra mim e fala, e aí, mano, Sim. não vai render? Não tem. Mas eu tenho irmãos mais velhos que estão nessa área, que chegam e me falam assim, Fábio, faz isso, entra por esse caminho, né? Tô aprendendo alguns macetes, mas a ideia, cara, por exemplo, quando eu falo do Pernambuco, mano, me arrebenta. Eu morro de saudade, eu quero estar lá, eu quero rever os irmãos, eu quero poder passar calor de novo lá. Mano, eu dormi numa igreja no meio do sertão. Eu fiquei na zona rural de Caruaru, que é sertão árido, cara. Árido, não tem água, não tem nada, né? E eu deitei na cama que eles colocaram dentro da igreja para eu dormir. E eu deitava, cara, e quando eu apagava a luz da igreja, que eu olhava pros vãos assim do telhado, eu via que as telhas eram as telhas tão famosas, feitas nas coxas. Ah, sim. Era cada uma de um tamanho, cara. E eu via os vãos, e eu olhava e via o céu, eu via estrela deitado dentro da igreja. Sim. Cara, aquilo tá tão fresco na minha mente, cara, que eu
penso naquilo, eu falo, cara, eu queria estar lá de novo, bicho. Mano, pensa no lugar que eu tava dormindo, cara. Sim. Eu cometi um erro gigantesco, eu levei roupa branca. É. A primeira lavada que eu dei lá ficou da cor do papel pardo. Sim. Sabe aquele amarelado escuro, sei lá, não sei nem que cor que é aquilo. É aquilo ali, daquela... Mas ficou daquela cor. E eu falava assim, cara, que saudade disso, bicho. Sim. Mano, eu viajei 3 dias de barco, subindo o rio para chegar na última tribo, na divisa com a Colômbia, lá em cima no Amazonas. Eu fui dormindo numa rede, cara, em cima do motor do barco. Você não tem noção o que é o pó, 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 pó. De dia, de tarde, de noite, na tua cabeça. 24 horas. Você deitado em cima do motor, porque era um barco não tão grande, nós estávamos umas 10 pessoas dentro do barco. Não tinha lugar para todo mundo por rede. Bom, o melhor lugar era em cima do motor. Meu querido, se eu falar para você que eu tenho saudade, você não tem noção, cara. Você não tem noção, bicho, do que é isso. Entende? Então, isso ainda queima no meu coração, cara. Eu tenho essa convicção. E, na verdade, não é só para estar no lugar. O meu desejo ainda é conseguir estar na igreja e prepará-la para isso. O meu sonho, ele se ampliou. Eu não quero só levar a mensagem para as pessoas. Eu quero que mais pessoas pensem a mesma coisa, sonhem as mesmas coisas, em levar a mensagem para mais pessoas. Porque eu saio daqui e alcanço 10. Mas se eu sair em 10, a gente alcança 100. Sim. E a ideia é essa. Então, tipo assim, cara, isso ainda é uma coisa que me motiva muito, que ainda queima, ainda tá num projeto, ainda tá num sonho e ainda tá na minha oração. Tô falando pro Senhor, Senhor, gera convicção aí. Porque a hora que o Senhor falar, falou. Tá dito. Eu sempre brinco com os meus amigos, cara, a minha vida é igual a cana no vento. Bateu o vento, ela tomba. Acabou. Se o Senhor falou vai, eu vou. Cara, eu largo tudo. Só uma informação gratuita, né? Eu me formei em teologia agora, né? Mês, julho. Me formei em julho em teologia. Fiz os 4 anos de faculdade, fiz meu TCC. Meu TCC é baseado em psicanálise e psicologia, inserido na religião, usando a palavra de Deus como base para ter a estrutura da psicanálise, né? Não fui o primeiro, tem um monte de gente que já falou sobre isso. Né? Desmistifiquei muita gente que fala mal do Freud. O Freud tem as suas dificuldades, como eu tenho a minha, né? Ele só é mais inteligente que eu e estava num outro tempo. Mas enfim, então eu comecei a desenvolver isso. Por quê? Porque a minha ideia, ainda mais nesse período de pós-pandemia, que ainda a gente está em pandemia, né? Mas no pós-pandemia a gente vai ter muita gente dentro da igreja, inclusive, com muitas dificuldades. Você já deve ter visto. A gente tem na igreja muitas pessoas com crise de pânico, com medo, com fobias. Sim. Cara, a gente tem de tudo. Aliás, o nosso primeiro episódio, nós falamos sobre medo, né? Sobre medo. Tem muita coisa boa lá. E o medo também causa ansiedade, aí que você estava comentando. Cara, o medo é fantástico. O bicho destrói. É impressionante. Ele te estagna, ele te prende. E, cara, é só loucura. Mas tudo bem. Enfim, fica para o podcast que vocês já fizeram, que o material tá lá. Mas enfim, cara, quando a gente começa essa compreensão, você começa a entender, você começa a ver, você fala assim, cara, dá para fazer ainda, dá para ser diferente, dá para alcançar, dá para chegar. E, cara, eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando eu falo para você que isso ainda arde no meu coração, e de olhar para trás e falar assim, cara, eu ainda preciso estar dentro para que aquelas pessoas... Cara, uma vez me perguntaram como eu queria envelhecer. Que pergunta interessante. Cara, me perguntaram, Estemando. como você quer envelhecer? E na hora, sabe quando te dá um estalo e você fala assim, cara, eu nunca pensei? Vou pensar. Porque nós fomos feitos para viver. Falei, vou pensar. Pensei. Ele falou assim, daí, como que você quer envelhecer? Eu falei assim, cara, eu quero envelhecer. Mas eu quero ficar assim. Só para você entender, eu falo que na minha oração, eu falo, Deus, se eu viver até os 70 anos bem vivido, tá de boa. Que a Bíblia diz que depois de 70 é só enfado e cansaço. Então, tipo, até 70 anos para mim tá tranquilo. Se o senhor quiser me levar, eu vou em paz. Mas se o senhor me deixar também, eu fico. Mas se quiser levar, eu vou. Né? Mas, por exemplo, eu quero chegar nos 70 anos, meu cabelo vai ficar branco, minha barba vai ficar branca. Não vai chegar aos 70, hein? Que eu tô pintando um por dia. Né? Até lá vai ficar. Né? Mas, enfim. Aí eu falei assim, eu quero chegar no fim da vida e eu quero estar rodeado de pessoas mais novas, querendo saber o que eu fiz, por onde eu andei e como eles podem alcançar. Já estamos nessa história aí. Entende? Porque a ideia que
arde. E eu falo pra você, me arrepia, cara, porque o que arde no meu espírito é o legado que eu vou deixar. Não é o que eu tô fazendo, cara. Porque o que eu tô fazendo não é pra mim. Num dos videozinhos, né, que eu postei, eu falei que uma das comparações mais lindas pra mim é quando eu sou comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Mesmo cortada. Cara, na seca Da fruta. ainda tem água na raiz, porque ela é profunda e ela ainda alimenta. E as folhas ainda dão para cura, as frutas ainda dão para o alimento. E se não tiver ninguém para comer e ninguém para ser curado, tem sombra para ficar. Cara, acabou. A minha ideia é me tornar uma árvore. Para me tornar uma árvore, eu preciso esperar e entender algumas coisas. Por exemplo, a árvore dá fruto para quem? Para ela mesma? Não. A árvore dá fruto para 2 propósitos específicos, cara. Só 2 propósitos específicos. O fruto dela é para matar a fome de alguém E uma semente. e a semente para perpetuar a espécie. Uou. Ponto. Se eu conseguir alimentar algumas pessoas e deixar algumas sementes, semente. eu cumpri meu propósito. Aí eu tô feliz. Então eu quero envelhecer assim. Quando eu tiver velho, cabeça branca, bengalinha, um cara sonhou comigo cabeludo, branco, de bengala. Eu falei, isso é o Gandalf. Não é errado. Isso aí não sou eu, não. Esse é o Gandalf. Eu falei assim, mas eu sonhei com você. Eu falei assim, fechou. Beleza. Mas eu não abro mão de algumas pessoas bem novas olhando para mim e falando assim, cara, você já arriscou o caminho? Mostra aí que eu vou caminhar. Eu quero chegar. Porque a ideia, e aí eu vou voltar a falar da paternidade, a ideia da paternidade é você entender que os pais, ele entesoura para os filhos. E ele Sim. projeta para que os filhos possam ir mais longe do que ele foi. Uou. Se eu falhar nisso, aí eu perdi a função. Sim. Eu não quero que o meu filho faça o que eu faço. Eu quero que o meu filho faça mais do que eu fiz. Então, o próprio Cristo disse isso. Isso eu ia falar. Simples. Vocês vão fazer coisas maiores, né? É isso aí. Mas Então, se mover por propósito, nós vamos ter um episódio só sobre isso, né? Sobre isso. A gente verdade. até ficou na dúvida, assim. Sabia que você ia falar sobre isso. É verdade. A gente queria ouvir todas as histórias. A gente pode marcar um outro. Mas nós temos uma convicção, né, Evado? Nós estamos vivendo essa convicção de potencializar o reino. Que nós podemos ir para fora e com a nossa vida pessoal, tanto como experiência, tanto como profissional, potencializar o reino. Pelo menos o meu coração tem ardido dessa forma, Justamente isso. de que a gente que massa. quer viver o propósito. E só um parênteses pequeno, eu descobri o meu chamado lá naquele retiro, um retiro lá que você foi Nossa, lá. ele conta essa história pra mim. Muito louco. E você falou, depois do almoço ali, quem quer participar de um pequeno momento de reflexão, e você falou dos ministérios ali, né? Sim. E ali eu entendi o meu chamado ali de mestre, né? E essa semana eu fiquei pensando, o que o meu chamado tem a ver com o meu propósito, né? E eu entendi, vou deixar pro próximo episódio, mas eu entendi que e sempre tive essa convicção de querer ensinar, de querer ensinar as pessoas. Legal. Mas eu aprendi naquele dia lá. Então eu já posso contabilizar. Pode. Você é um irmão mais velho. Pronto. É verdade. E, cara, é assim, ó, eu fico muito feliz de poder participar outras pessoas daquilo que aconteceu. E eu já vou repetir, né, cara? Eu já vou deixar isso registrado. Contem comigo. Precisou, me acha, cara. O que eu puder fazer, porque eu tô nessa compreensão de que a igreja precisa. Ela precisa ser abastecida, ela precisa ser motivada, ela precisa ser conduzida, ela precisa entrar nessa vibe de que tem que fazer pra fora. Sim. Porque pra dentro, cara, eu sempre falo isso. Pra dentro é gostoso demais, cara. É sossegado. Você se reunir com os irmãos dentro da sua casa. Maravilhoso. Mano, cantar as mesmas músicas e curtir som e ouvir uma palavra decente. Pô, é legal pra caramba. Mas esse momento não é momento pra pedir. Esse momento não é momento pra ficar lá, Senhor, faça, me dê e aconteça. Não, não é, cara. Esse momento é o momento de sentar e falar assim, Deus, obrigado. Sim. Até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Olha, eu vou te louvar porque eu não tenho outra coisa melhor pra fazer. O Senhor é o único digno de ser louvado. Então vai ser o Senhor mesmo. E acabou. Quando eu saio de lá, cara, mano, é fantástico. Em Brasília, eu fui tocar numa igreja cara, é só pra galera das antigas, tá? Raízes. Sim. Conhece? Eu tenho 22 anos. Pronto. Raízes é o nome da banda. Brasília. E a gente foi tocar na igreja dos caras. E eu não sabia. E eu curtia, cara, a banda dos caras, porque era uma versão roupa nova gospel, entendeu? Sim. Eles tocavam bem pra caramba, cantavam bem pra caramba e, enfim.
E eu cheguei na igreja dos caras, eu não sabia que era a igreja dos caras. Só que quando eu entrei, a igrejona grande, cara, bonita, toda preparada, tipo cinema, assim, preparação de som, aquela coisa toda. A hora que eu olhei pra trás, cara, tava escrito na saída, numa placa gigantesca, em todas as portas, assim, tinha de fora a fora escrito assim: aqui começa o seu chamado. Uou! E aí, Fora da igreja. Justamente, era na hora da saída, não tava do lado de fora para quem tá entrando. Tava quem tá dentro, para quem vai embora para casa. Eu falei assim: agora começa o teu chamado. Porque aqui dentro, meu querido, é sossego, maluco. E nós temos rompido isso na nossa vida, né? Justamente, o lance que você conta das escolas, das faculdades, né, os alunos se reunirem na hora do intervalo para trocar uma experiência, para orar junto, para ouvir um ao outro, para poder falar assim: cara, eu passei por isso, eu posso te ajudar com isso. Cara, isso é fantástico. Mas isso vai acontecer só fora, não acontece dentro. Dentro a gente já tem o cara que cuida de nós, né? O nosso pastor tá lá, você precisa de alguma coisa, ele te atende, ele vai ouvir você, ele vai te orientar, ele vai cuidar de você. Verdade. Mano, eu quero ser luz onde não tem luz. Sim. Esse é o sal fora do saleiro, e essa daí é a água que tá se mexendo, né? Esse é o ponto. Ô Fabão, e você não sente que tá com o freio de mão puxado, então? No momento na sua vida? Eu sinto que nesse momento eu estou estacionado. Eu não sei se eu puxei o freio de mão, mas tá estacionado. É que eu estou usando um carro mais moderno que estaciona sozinho. Entendeu? Ele está ainda movimentando. Entendi. Mas enfim. Está pronto para qualquer momento. É o que eu ia dizer. Hoje eu compreendo que eu não estou fazendo da forma que eu gostaria de estar fazendo. Mas eu também entendo que a forma que eu gostaria pode não ser a correta para o momento. Uou, sim. Eu preciso entender no Senhor. Como eu disse ainda há pouco, eu preciso estar aberto para ouvir, para poder alinhar. Porque aquilo que o Senhor deu para mim, me trouxe até aqui. Mas não é suficiente para me dar continuidade. Eu preciso da continuidade. Entende? Sim. Deus, cara, é fantástico porque Ele não me dá tudo. Porque se Ele me der tudo, Ele sabe que eu vou errar. Se Ele me der tudo, eu vou criar situações para alcançar. Eu vou fazer do meu jeito para tocar, entendeu? Então o Senhor vai me dando em doses... Tem história, hein? doses homeopáticas. Meu Deus do céu. Porque aí não me mata, né? Terrível. Ô Fabão, você falando sobre esse momento aí, né? Mas é o que você acabou de dizer. A convicção em cima de uma jornada, mas a gente sabe que é para onde a gente está indo, mas a gente está cheio de um nevoeiro ali, né? Deus não mostra realmente, vai acontecer isso, né? Então, é para esse momento. E assim, eu, na minha vida, você tratando de igreja, eu entendi isso. Eu entendi que onde que eu estou ali, na verdade, é como se fosse um local para você, de treinamento, onde você se enche para ir para fora e cumprir o seu papel, né? Uhum. E essa questão o seu chamado começa aqui, que é você saindo, não é para dizer que aquilo que foi lá dentro não faz parte do que você vai fazer lá fora. Na verdade, o que você se encheu aqui, você vai usar lá. Justamente. Né? Então, justamente. Esse é o verdadeiro sentido. Né? Então, o que acontece às vezes com a gente e comigo mesmo, há muito tempo eu entendi que o meu papel era justamente dentro. Só que esse papo de lago me deixa doido. Porque, tipo assim, é como se alguém precisasse de pegar água e vir até mim. Mas, na verdade, Cristo não ensinou isso. Na verdade, Cristo ensinou, você tem que ir até lá. O rio tem que correr, você tem que ir. Então, essa frase é justamente isso. Né? Então, você falou que se Deus me mostrasse... Aconteceu isso com Abraão, por exemplo. Vai. Agora, o caminho que vai percorrer, meu querido... Só falou vai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deu algumas instruções. Vamos lá. Cara, tem um versículo na Bíblia que é interessante. Ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão. Não é isso? Sim. O que você entende desse versículo, cara? É a igreja indo pro inferno. Uou. Verdade. A porta não vai te suportar, meu querido. Você vai chegar lá, mete o pé na porta e vão sacar o inferno. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Entende, mano? Sim, sim. Então, tipo assim, é óbvio, cara, que a gente... Ou seja, no campo... É óbvio, meu querido. Eu não fui chamado para ficar esquentando banco, bicho. Eu posso sentar ali uma noite, ouvir uma palavra, me abastecer. Mano, é igual os ceifeiros. Os caras que faziam a colheita,
tinham um precedente. Tinha um cara que precedia ele. Era o cara que plantava. Podia até ser as mesmas pessoas. Mas os caras, eles não tinham a máquina que a gente tem hoje para plantar. Eles entravam com um bornalzinho, cara, uma sacolinha. Eles entravam no lugar da semente, eles enchiam um bornal e ia pro campo. E socava semente nos buracos, tampava com terra e voltava a buscar semente, porque eles tinham que voltar pro campo para colocar semente. E, cara, era o plantio. Sim. Se a igreja não compreender que a gente precisa ir para o lugar, abastecer o nosso bornal com a semente e voltar para o campo para plantar, o que nós vamos fazer com a nossa semente? Vai ficar dentro do bornal, sobrando, mofando? Sim. É o que você falou lá Estragando. da manga, da fruta lá, né? Semente tem Semente. duas funções só. Justamente, a semente tem duas funções. Ela vai perpetuar a espécie. Duas funções, não. O fruto tem duas funções. Alimentar e dar continuidade. Sim, porque a ideia é essa. Então, tipo assim, a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Significa que a igreja está indo chutar ela. Se a igreja não está indo chutar ela, ela prevalece. Mas se a igreja for chutar, cara, é pro chão, acabou. A gente entra, leva tudo no peito e arromba. A gente tá lá na minha igreja, a gente tá falando, tem uns cultos lá sobre a família, né? E tá sendo maravilhoso. E um dos pontos, desses dias, foi falado justamente isso. Sobre posicionamento. Se a gente é tardio, muitas vezes, em se posicionar. Então, algo grande que ocupa um certo espaço, na verdade, se nós tivéssemos nos posicionado, aquele lugar era nosso, né? Então, é justamente isso. Hoje é tempo de nós, e quando eu falo igreja, estou falando de mim, estou falando de você. Sim. É de nos posicionarmos. Onde? Aonde você está. Você é corretor. O Joy falou um dia aqui que ele nesse trabalho que ele está, ele foi num lugar lá de uma agência, né? Sim. Que ele falou assim, ele entendeu ali, ele sentiu, a convicção veio nessa parte, que quando ele viu ali que na verdade não se tratava apenas do gestor do trabalho que ele se tratava de pessoas. Então ele viu uma oportunidade de se posicionar como cristão, como crente, digamos assim, de falar do amor de Deus. Sim. Então é isso que arde em nossos corações. E Floodcast é justamente isso, é se encher, não de nós propriamente dito, se encher daquilo que a gente falou sobre o amor verdadeiro até, né? Se encher daquilo que realmente vai fazer a diferença, né? Para transformar na vida das pessoas. Cara, isso. As pessoas, de forma geral, elas têm uma coisa que é fantástica, que a igreja precisa entender. Aquilo que ela ouve, aquilo que ela se alimenta, aquilo que motiva ela é o que faz ela fazer as coisas. Então, se você hoje, né, vamos supor, você pega lá 5 pessoas que você vê um potencial para músico, por exemplo, e você começa a sentar com eles todo dia e você fala de música, você toca instrumento, o cara não sabe nada, eles gostam. Em pouco tempo essa galera está totalmente envolvida, estão fazendo aula e estão tocando. Por quê? Porque aquilo que era uma influência externa se tornou o combustível que mobilizou a área interna e fez com que elas, da estagnação, partissem para a movimentação. Cara, imagina a gente dentro da igreja, é meio que o efeito pedra na água, sabe? Você joga a pedra, a primeira onda mobiliza a segunda, que mobiliza a terceira, Sim. que mobiliza a quarta, chega no fim, ela volta fazendo uma onda que vai entrar com a sexta que está chegando. Entende? Vira um movimento só, até que toda a água fica mexida. Sempre volta na água. Verdade. Não tem jeito, cara. Imagina na igreja, se nome. a gente levantar hoje, por exemplo. Cara, quem disse me dá 11 homens e eu não lembro quem que é, cara. Mas enfim, é um desses avivalistas. Ele disse, me dê 11 homens com o coração em Deus e nós mudamos o mundo. Simples assim, cara. Ele tem uma convicção de que é impossível você me ouvir e não querer fazer. Sim. Pensa nisso, cara. Qual que é o poder que a gente tem nas mãos, cara? Hoje em dia a gente vive um tempo de tanta influência, cara. Imagina, o Joey trabalha na área, cara.
O marketing digital hoje está alcançando assim gente que era inalcançável e está mudando a vida delas com palavras, com fotos, com... Cara, é muita informação. E essas pessoas, eles estão, cada dia, você pode reparar, esses caras que estão mais visíveis na mídia, todos eles falam a mesma coisa. Com quem você anda, você se parece. Sim. De onde eles tiraram isso, cara? Eles tiraram isso daqueles que entendem que uma companhia vai mover você, não vai te deixar parado. Simples assim. Eu tenho um amigo e a minha ideia, eu conversei com... Na verdade, eu tenho vários amigos, tá, gente? Eu falei que eu tenho um amigo, pô, eu não sou tão ruim assim, né? Mas eu tenho um amigo que a minha ideia é fazer com que... Ele é cabeleireiro. E ele entenda que ele pode sair de onde ele está e estar num lugar mais visível, ter mais clientes. Olha só, é um pensamento empreendedor. Empreendedor. Só que eu preciso fazer com que ele entenda isso. E eu já falei para ele várias vezes, cara. Mas é igual a... Vai falando que uma hora ele entende. Então, aí o que eu fiz? Eu falei assim, mano, eu vou tirar o Cresce. Vou estudar e vou tirar o Cresce. O curso é 1 ano e meio. A pandemia me ajudou nesse aspecto. Eu fiz o curso em 6 meses, cara. Porque ele é EAD, então eu posso acessar a plataforma e fazer as provas. E, mano, eu tô parado em casa, você acha que eu vou ficar esperando 1 ano e 6 meses? Em 6 meses eu resolvi minha vida. Eu tirei tudo, fiz tudo e beleza. Então, ele olhou pra mim e falou assim, sério? Eu falei assim, foi, eu vou ficar parado, vou ficar esperando. Até quando? Pois é, né, cara, tô parado, né? Pô, eu preciso fazer diferente, né? E aí eu volto naquilo que eu disse. O que eu faço fala mais e melhor. Sim. Do que quando eu só falo. Sim. Então, ele acaba enxergando em você uma ação, cara. E essa ação é o que gera a movimentação. E essa movimentação produz cura, né, bicho? Pois é, Fabão. Pois é, né? Que papo delicioso, maravilhoso. Maravilhoso. Uma noite... Desculpa, cara, falar tanto, né? Imagina, aqui tem 3 que falam muito. Bastante. 3 vendedores aqui. Pois é. Mas a gente quer te agradecer. Muito obrigado. E Prazer. Ficou a história para trás, mas que Rapaz, bom pra gente poder conversar uma outra vez, né? Eu tô à disposição. Precisou. Eu consigo até ficar focado. Se precisar, eu consigo. Só se precisar. Né? Mas eu agradeço, cara, a oportunidade de poder compartilhar, falar um pouco daquilo que moveu e ainda move minha vida. Falar de projeções, coisas que eu tô tentando entender melhor no Senhor para poder fazer. Porque, cara, eu tô ficando velho, né? E eu já não quero mais ficar dando tiro. Só se sim. for certeiro. Eu não quero mais ficar tentando as coisas. Sim, Passou sim. minha fase de tentar. Maturidade. Passou a fase de tentar. Eu quero fazer as coisas que vão ser mais assertivas. Muitas ideias nossas hoje. Tudo que você falou, parece que a gente tá tudo na mesma sintonia. Verdade. Isso é bom. Isso é verdade. Você gostou, Vado? Maravilhoso. Um aprendizado top. Na verdade, parece que eu não sei quanto tempo que faz da última ministração dele que eu vi, mas assim, aquilo que eu vi, eu até falei pro Joey, né, que o Fabão é esses caras top, só que ainda a gente conhece ele aqui ainda, né? Então, vamos aproveitar. E aquele calor, aquela sede por Cristo, aquela profundidade. Cheiro de Jesus. Justamente, e é o que nós vimos aqui. E tudo que foi dito por você, claro que em uma colocação mais top, digamos assim, mas foi justamente aquilo que arde em nossos corações. Legal. Né? Legal. Você é está corretor de imóveis, ele está gestor, eu estou biólogo, mas tudo isso está inserido exclusivamente no reino de Deus, né? Então, isso é o que a gente quer. O Floodcast é para isso. Sim. Né? Então, para mim hoje foi um momento marcante. Que bom, cara. E eu estou muito feliz mesmo. Fabão, para encerrar, eu não sei se eu comentei isso com você, mas que frase você diria É verdade. para a gente patrocinar aí para todo o mundo? Que frase você deixaria para as pessoas? Cara, eu tenho tantas frases que eu gostaria de dizer. Eu tô pensando numa que esteja... Talvez eu já tenha dito, mas que seja... Faça o que você tem que fazer. Porque ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Porque é para você fazer. Sim. E quando você está no Senhor, e você entende o que você tem que fazer, esse negócio fica mais sério.
Porque tem pessoas que só você vai tocar, mais ninguém. Só você vai alcançar, mais ninguém. Então, faça. Aprenda com os erros, corrija, sofra, mas não viva no sofrimento. Aprenda e depois ensine, mas faça. Muito bom. É isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Curte o vídeo aí, se inscreva, compartilhe e até mais. Falou! Foi, William?